Tem histórias que não parecem planejadas, mas fazem todo sentido quando olhamos para trás. E a do Herman é exatamente assim. Engenheiro eletrônico colombiano com experiências no Egito e na Índia, ele veio parar no Brasil e encontrou na remuneração um lugar onde lógica e sensibilidade precisavam caminhar juntas. Então isso tem sido muito bom no mundo corporativo, assim, que a pessoa, gente, temos um grande problema de não sei o quê. Aí fala, vamos lá. Vamos dividir ele. É a mente do engenheiro. Isso, é por aqui? Não, por aqui. Então, se é por aqui, vamos fazer uma lista dos processos, vamos fazer uma lista das coisas. Então, acho que isso tem sido o maior ganho, assim, de ter essa provisão e ter estudado engenharia no mundo de recursos humanos. Ao longo da carreira, ele descobriu que dominar a técnica não garante protagonismo. Saber ler o contexto, construir influência e sustentar as decisões difíceis é o que realmente move as pessoas. Ao longo da conversa, ele compartilha como algumas decisões mais complexas da área, tipo rever um modelo de incentivo ou ajustar um plano de saúde, exigem bem mais do que domínio técnico. Exigem timing, escuta, articulação. E ele mostra como foi aprendendo isso, errando, ajustando, se tornando mais disponível. Eu acredito que para as pessoas que gostam que desejam, que almejam uma carreira corporativa, nível executivo, é muito difícil você ir para um ou para outro lugar. Eu acredito que pelo menos, e muito mais em remuneração, nada da sua influência vai funcionar se você não tem certeza dos números, se tecnicamente você não sabe o que está fazendo. E tecnicamente você pode estar super certo, mas se você não conseguir vender a ideia ou não conseguir trazer contexto e ler a sala, ler as pessoas e ter isso, eu acho que é algo complexo. Mas tendo a pensar que para as pessoas que são do mundo de remuneração e nasceram nesse mundo, a parte da influência ela é mais complexa. Nesse caminho, entre o exato e o subjetivo, o Herman pensa como engenheiro, mas comunica com quem entende de gente. E é nesse tom que ele encara uma das perguntas mais incômodas da área, do tipo, quem deveria ganhar mais? Um especialista que entrega ou o líder que organiza? Eu estou vendo organizações que elas estão apostando mais em pessoas mais especialistas, apostando a que elas vão conseguir fazer tanto o trabalho técnico como de influência e não precisar de um monte de analista pingado nela, né? Então tem organizações também grandes que vão nesse lugar. Falar, putz, ao invés de contratar um coordenador e 2 analistas, eu vou contratar um gerente, que eu vou chamar de gerente, mas uma pessoa super parruda, que está ainda num lugar muito técnico e que ela é muito boa nisso, e que também eu não preciso que seja um super executivo, um super líder para me entregar. O episódio já tá aqui no YouTube, mas os bastidores, esse só quem vem aqui durante a gravação fica sabendo. Para saber como que acontece tudo isso aqui, passar um dia bem gostoso com a gente, acompanhando as gravações do Quinto Dia, clica no link da descrição. E deixa seu like nesse vídeo também. Herman Siniega, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil Podcast. Mais uma vez, só que agora em casa. Em casa. Muito bom. Não nos Estados Unidos. A gente mora perto e vai se encontrar lá na gringa, né, meu? Adorei a casa. É? Adorei. Acho que é a primeira vez que eu tô no estúdio profissional. Uau, hein? Que legal. Taveira, moral que em acha, Taveira. Primeira vez que eu tô no estúdio profissional. De gravação, sim. Muito bom. Mas assim, aquele que a gente fez o primeiro podcast na salinha nos Estados Unidos, também funcionou super. Câmera, som, tudo perfeito. Sim. Porque aqui realmente tem o negócio da luz e tal, mas aquele lá foi ótimo. Taveira também. Aí. Esse cara é produção. Mas agora a gente jogou longe, né? A gente tem uma mesa grande. É tipo aquelas, sabe que você assiste aqueles filmes de gente muito rica que sentam, o casal senta um na ponta, negociando o outro divórcio. lá na frente, né, cara? Negociando o divórcio. Tipo, como chama? Senhor e Senhora Smith. Senhor e Senhora Smith. Né? Que eles estão os dois, o Brad Pitt de um lado, a Angelina Jolie do lado do outro, assim, né? Aliás, começaram a namorar depois desse filme, né? Não tem isso? Tá vendo? Uma mesa distante assim nem sempre é. Será que eles avisaram o RH? Não, acho que não, né? Acho que não. Acho que foi. Você tem que avisar. Herman, obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. Caminhada, hein, cara? Nos conhecemos ano passado, já produzimos muita coisa boa, ano passado, assim. não. Foi, pô. Foi ano passado, na apresentação do Herman. Parece que é mais. Verdade, parece muito mais. Eu ia falar mesmo, não, ano passado não. E já até passeou com as nossas famílias, né? Gatorland. Gatorland. Foi ver os crocodilos com a gente. Você gostou daquele passeio? Agora sem merchan, porque você é um cara sincero. Você fala, cara... Adorei. É mesmo? Desde que eu sempre gostei muito de cachorro, né? Porque o pet, né? Gosto tal, mas assim, desde que casei com a Thaís, ela é uma pessoa muito voltada para animais. De todos. Foi assim, ela que então, viralizou aquele vídeo. Você lembra dessa história? Não.
Deixa ele contar Então isso depois. ela gosta muito de animais, assim, de todos, pássaro e crocodilo, tudo. Então eu fiquei muito mais, assim, próximo, assim, dos animais, de tudo. E aí quando a gente tava lá, nossa, achei tudo super legal. Tinha tartaruga, tinha aqueles bichos super fofinhos. Ela tava querendo comprar um gecko, sabe? Sei, tipo um lagarto, assim, mas Isso, é um... lizard, É, mas é legalzinho. Aí a gente já tem 3 cachorros em casa, falei, não, Aí vai dar. tem que trocar ideia com o Bernardo, que ele também já teve bicho exótico, assim, Ah, que é? ele tinha uma... Era uma iguana? É. O que é? Mega, iguana. É um lagarto maiorzão. grandão. Ela isso faleceu, coitada. Ah, entendi. Não, mas o gecko era tipo assim, mas ele precisava de um terrário, Nossa. um negócio. Aí eu falei, não. Não, e aí toda Depois. uma... E os cachorros, será que não iam ficar, tipo... Meu medo era o bicho atacar o cachorro. mesmo. Ah, não o cachorro matar o bicho. Eu falei, porque lá em casa temos 3, mas eu tenho um favorito, que é o Pepe. Aí eu falei, mas ele vai atacar o Pepe? A primeira pergunta é, vai comer o Ele pé? Mas o Pepe é o quê? O que raça ele é? 2 são bulldog francês e um é vira-latinha de bulldog com terrier. O Pepe- Mas o Pepe Mas são é qual? parecidos. O Pepe é qual? O vira-latinha ou... O Bulldog. o Não, bulldog? o bulldog, a gente pegou ele resgatado. A gente resgatou ele já com uns 2 anos e ele tava num canil clandestino. Nossa. Então, Caramba. tipo, o cachorro desse tamanho, ele tem uns 10 quilos e ele é meio gordinho. E aí, quando eles pegaram, quando a polícia pegou, ele tava com 3. Então, imagina, o cara Coitado. tava só osso. Então, eles pegaram e aí eles levam numa clínica veterinária, recupera, né? Alimento, não sei o quê. E quando ele já tá bem, assim, já tá bem, aí eles colocam para a adoção. Aí eles castram, né? E eles colocam para adoção. E aí a foi aí gente- que você adotou? Sim, a Thaís viu ele num grupo de Facebook, assim, a fotinho dele, e ela falou, vamos ver. A gente foi no dia seguinte, pegou o carro, foi lá conhecer ele e levou pra casa. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Conta a história do vídeo viralizado da sua esposa. Agora, a minha esposa tem um canal que chama Animais Atípicos no YouTube. Uhum. E aí Bom, ela- entendi porque ela quer esse animal. Animais atípicos. Não podia ser. E aí ela fez 2 viagens já para a África. Acho que uma foi Você na foi junto? Tanzânia e na África do Sul. Não, ela fez uma viagem de voluntário. Então ela Entendi. ia para uns centros de reserva, né, de preservação dos animais. E aí ela ficava lá uma semana, 10 dias. E assim, limpar o cocô do elefante, construir as tábuas com que o tigre vai jogar. Assim, era um negócio assim muito perto dos animais. Uhum. Mas era muito legal, assim, ela via os rinocerontes. Aham. E aí ela gravou vídeos de pessoas alimentando o leão, assim, com uma pata de cavalo, assim, gigante. E aí mostra o vídeo de um cara jogando a pata de cavalo para outro lado e o leão pegando. Pegando no meio no ar, assim, não Sim. é um negócio bem Bem bonito. bem louco, é. Ela colocou o vídeo e aí, tipo, ela falou, nossa, tá dando várias views. Eu falei, legal. Depois um dia, nossa, tá viralizando mesmo. Eu falei, não, beleza, quanto? Aí depois ela falou, não, já tá com 500 mil views. Tá quase 1 milhão de views. E aí o negócio, começou Tá a dar vendo? dinheiro. Você fica aqui fazendo podcast, você devia estar jogando pata de cavalo. Começou a dar dinheiro. Aí chegou, depois a gente tava um dia e chegou aquela plaquinha de YouTube, sabe? Aquela plaqueada de subscribers. Gente, saiu de controle, assim, muito bom. Você tá Não é muito brincando? louco Sério, essa é sério. Foi história? É muito totalmente legal. sem intenção. Sem intenção. Mas ela gostou, colocou e ela colocou outras coisas. Mas é um negócio legal, né? Porque ela gosta muito Mas agora desse ela universo. alimenta o canal, então? Sim, aí quando a gente vai, por exemplo, quando vai no zoológico, essas coisas, a gente grava bastante. Não vai com o intuito de gravar, mas quando tá lá, grava alguma coisa, quando eu tava nos Estados Unidos, em Cincinnati, eu fui no zoológico. E aí, nesse dia que eu fui no zoológico, eu gravei um monte e mandei pra ela. E aí ela pega, faz uns shorts e sobe. Você gravou na Gatorland também? Pra ela? Gravei, mas eu não mandei ainda. Vou mandar. Tem que mandar. Eu tenho uns também, se quiser. Pode mandar. Vou apoiar a produção de conteúdo dela. Aham. Mas é muito bom. 7 milhões já de achou? views. Que Você achou aí? E aí ela... Manda aí, Taveira, pra gente aqui. Sete- Deixa eu ver. Nossa. Aham, tá perto do 1 milhão. Sério, sim. E foi assim, despretensioso. Despretensioso. Mas pegou uma magnitude, aí ela veio lá, não, meus viewers são a maioria indiano. Ela vê as Caramba. análises do canal. Mandou? Você mandou onde? Gente, é muito bom. No marketing. Deixa eu Sim, ver é aqui. absurdo. Cara, Ah, que esse aqui é o mesmo. Ah, aqui, né? É esse cara. Aham. É um tigre. É nossa. muito de perto. Nossa, a altura que ele saltou, cara. Nossa. Nossa, e é pesado, bicho. Meu, ele saltou muito alto. Ele salta muito alto. E ela fez acho que foi esse teve esses com o tigre e leão. Aí teve outro com rinoceronte também, super lindo. Uau, Então cara. são umas viagens legais, assim. Você vai como voluntário, mas você Aham. tem que pagar pela sua estadia e Sim. tal.
Mas uma experiência super legal. É que eu, putz, quando pego férias, eu quero estar na praia, né? Tomando caipirinha. Então você pode dizer que você é casado com uma youtuber. Sim. Pode ser, sim. Que maneiro, cara. Animais atípicos. Animais atípicos. Gostei. Ela é brasileira? Sim. É, né? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Ela é brasileira. Conta então, acho que Você, a gente falou, né, nós conversamos ano passado, a gente não falou tanto, né? Você é colombiano. Sou. Colombiano, cara. Conta um pouquinho então da tua história, como é que você chegou no Brasil. Pra quem não ouviu o outro episódio, agora vai ficar curioso. Bora, vamos. Boa, sou colombiano, minha família inteira lá. Nasci em Bogotá em 89. Meus pais são separados, então sempre, acho que dentro desse mundo de infância, eu sempre sempre estive muito perto da TV, né, que ficava às vezes em casa sozinho, então, sempre assisti muita TV e foi um negócio meio cultural que surgiu. E nessa época, eu assistia muita coisa também de nave espacial, todas essas coisas, e acho que aí que nasceu um interesse muito de coisas eletrônicas, então por isso que no final eu acabei fazendo engenharia eletrônica, acho que é uma questão que sempre queria ter feito. Então eu me formei em engenharia eletrônica em 2010, e aí nesse momento eu estava na faculdade, eu fazia um voluntariado na ESEC, que é uma organização de intercâmbio de estudantes. E eu fiz isso ao longo da faculdade, do último ano da faculdade, e aí depois eu fui para o Egito para trabalhar com isso. Então eu fui para o Egito em junho de 2011, quando em janeiro tinha acabado de acontecer a revolução lá no Egito. Então tinham tirado um cara do poder, então tava um caos, assim. Eu tava com muita incerteza se eu viajava ou não, mas eu queria muito viajar, não aguentava mais morar com meu pai. Então eu falei... não era nem ansiedade pela viagem, é meu. Sair daqui, aí o país tá em revolução. Perfeito. Perfeito. Tá. Nossa, a liberdade é algo muito precioso, mas ela custa, né? A liberdade é algo muito precioso, mas custa. Aí eu fui pra lá, aí eu trabalhava ainda na ESEC, aí era um trabalho assim também voluntariado, assim, eu tinha uma bolsa auxílio, eu ganhava $200 por mês, uma coisa assim, mais para supervivência, assim, para ter as coisas, mas foi uma experiência incrível. E aí depois do Egito, nesse momento, o Brasil estava num boom muito forte, né? Era 2012, mais ou menos, então um crescimento. Estava realmente muito no cenário global Brasil. E dentro da ESEC, o Brasil também era um país meio que benchmark, assim, de práticas, de coisas. Então, eu queria muito vir para cá, e aí eu fiz a candidatura, e aí eu acabei sendo selecionado, e aí eu vim para cá em 2012 ou 13? 12. Eu já morei um ano aqui, bem antes, assim. Então, fiquei um ano aqui, eu morava numa... Aí, essa galera com a que eu trabalhava eram 18 pessoas. E essas 18 a gente trabalhava e morava junto numa casa. Nossa, 24 horas de convivência, praticamente. Sim, foi desafiante. Assim, obviamente, tem algumas amizades que, né, você constrói coisas muito fortes. Então, é padrinho do casamento do outro, né? Ah, legal. Então guardou coisa boa, né? Super, super, super bom. Então, aí eu fiquei um ano aqui, morava na Vila Mariana, numa casa. Morava bem, pô. Bairro bom. Sim, era um bairro bom. Tinha uma subidinha assim pra pegar o metrô, meu Deus. Mas pra voltar pra casa era descidinha, então Descia pelo menos rolando. era melhor, né? Sim, exato. Tinha isso, mas assim, era uma casa, gente, era uma casa de uns 4 andares. Mas não era, assim, quando falaram casa, 4 andares na Vila Mariana, Antiga. você deve achar Tudo os cômodos caindo os pedaços. Mas foi uma experiência. Mas é o storytelling. Pô, eu morava na Vila Mariana numa casa de 4 andares. Sim, Acabou, pronto. 4 banheiros, né? Você fala, nossa, é realmente uma mansão. Com 18 pessoas, mas essa parte, beleza. Essa parte, ok. Aí, depois disso, eu fui pra Índia. Aí eu fui pra Índia pra fazer intercâmbio. Aí eu morei em Mumbai por um ano, trabalhando para a Tata, que é como se fosse, sei lá, a Petrobras, assim, uma empresa muito indiana, assim, tipo, que a pessoa... Estatal. Ela não é estatal, mas ela é uma empresa familiar que é meio que insígnia do país, sabe? Tipo, falei Petrobras muito por ser insígnia, sabe? Sim. Mas é um negócio assim que o Ratan Tata, que é o chairman, é o cara mais, tipo, admirado lá na Índia. E aí tem Tata carros, tem Tata construção, tem Tata tecnologia, tem tudo isso. Sim. Então, eu trabalhei nessa de tecnologia lá por um ano. Amei também a experiência. E aí, depois que eu finalizei todos esses trabalhos que eu pegava, era trabalho já fechado de um ano. Então, eu ia, às vezes ia com visto de turista e ficava lá. E aí, quando eu saí da Índia, eu já
tinha gostado muito do Brasil, queria voltar para cá, já queria parar de viajar, né? Eu tinha ficado 3 anos, assim, colocar tudo na mala, 24 quilos e vai, né? E aí eu voltei para São Paulo, já para trabalhar, e aí foi assim que eu cheguei no Brasil. Eu cheguei na época da Copa, 2014, que tava rolando 2014. E você escolheu engenharia, e quando foi nesse período que você fez? Foi antes de 2011, antes de ir pro Egito? Que você finalizou? Sim, eu me formei e saí. Informou e saiu. Você é um engenheiro, cara. Sim. Você gosta disso? Eu gosto. Eu acredito que eu... Tinha uma época que quando entrei na faculdade, tinha muita coisa, tinha cálculo, essas coisas, que eu gostava muito, mas ainda era longe, né, do que era a engenharia eletrônica. Depois teve o meio da carreira que era realmente imersão, né, nas coisas eletrônicas. E aí, no finalzinho, já eu perdi um pouco, assim, o tesão, assim, em algumas coisas. Comecei a achar coisas um pouco mais complexas, o panorama laboral não era muito bom. Onde eu fiz estágio foi numa vaga um pouco mais comercial administrativa, então não consegui mexer realmente em coisas eletrônicas. Então aí dei uma afastada, assim, desse mundo eletrônica. O mercado de trabalho também era muito ruim. E aí foi nesse momento que eu comecei a trabalhar na ESSEC, e aí essa foi a minha primeira experiência com recursos humanos, que era um trabalho de recrutamento e seleção. Então, tinha as vagas lá nos outros países, a gente fazia entrevistas por competências, recrutava, ver se a pessoa fazia sentido ou não. Depois fazia um matching, depois tinha uma parte aí meio de mobility que a gente olhava, tipo, visto, coisas básicas para a pessoa ir e tal. Então, foi essa aí mais ou menos a junção. Mas essa parte da engenharia, ela é interessante porque acho que o que ficou muito forte foi a capacidade que ela é intrínseca desenvolvida na engenharia, de olhar problemas e separar eles em etapas e fases e analisar uma por uma. Então lá a gente tinha, sei lá, era um projeto do ano, era sabe aquele placar dos árbitros que sai um? Para um estudante de, sei lá, quinto semestre, é extremamente complicado, assim, muito difícil. E aí era um negócio, um tabuleiro que você apertava saía 3, você apertava sai, assim, era um negócio que você falava, não, olhando o sistema como tudo, não funciona, está estragado. Mas aí o que você precisava fazer? Não, vamos lá, primeira fase, a alimentação da energia, ela está funcionando? Revisa, não sei o que, tá. A parte da lógica, dos números, o teclado, ele está funcionando? Ele está não, tem não sei o que. Beleza, se isso aqui está certo e isso aqui do teclado está certo, então vamos olhar para outro. Então isso tem sido muito bom no mundo corporativo, assim, que a pessoa, gente, temos um grande problema de não sei o quê. E aí fala, vamos lá, vamos dividir ele. É a mente do engenheiro. Isso, é por aqui, não, por aqui, então se é por aqui, vamos fazer uma lista dos processos, vamos fazer uma lista das coisas. Então, acho que isso tem sido o maior ganho, assim, de ter essa provisão e ter estudado engenharia no mundo de recursos humanos, essa visão que ajuda, assim, obviamente tem outras coisas que você às vezes não tem tanto, assim, criatividade, algumas coisas, obviamente, tem uns skills que você ganha, outros que não, mas essa parte tem sido ótima. Ser um engenheiro, então esse é o lado que você interpreta, esse pensamento engenheirado me ajuda a solucionar problemas, mas claramente, ser engenheiro no RH já te abriu portas, porque existe hoje uma aura muito interessante do cara dizer, cara, eu sou engenheiro. Pô, o cara é engenheiro no RH, né? Isso já foi claramente uma porta para você em conquistar alguma coisa? Acredito que sim. Tem pessoas, chefes, que verbalizam mais isso que outros, né, dentro desse processo. E acredito que quando eu comecei a trabalhar com recursos humanos, a parte quantitativa e analítica dentro do RH, ela era ainda muito tênue. Então, era um destaque muito maior naquela época. E quando eu falo aquela época, assim, 8 anos atrás, mais ou menos, assim, não é tanto assim. Mas hoje, acredito que há tantas ferramentas de estudo, há tantas pessoas que já... People Analytics já é uma área super desenvolvida. Tem pessoas trabalhando já, muitas mais pessoas trabalhando de área de tecnologia dentro do RH. Então, acho que agora está um pouco menos. Tipo, ainda agora um pouco menos esse deslumbre, assim, nossa, uma pessoa de engenharia dentro do RH. Mas sim, eu acredito que teve um momento em que era muito mais chamativo e era um pouco mais... Como era raro, né? Era um pouco mais... Geralmente estudo psicologia, né? Todo mundo é RH, eu quero estudar psicologia, ou é da área de humanas. O ADM, ADM, o ADM e tal. Mas foi super interessante, assim, porque eu tenho aprendido muito, assim, dentro dessa jornada, assim, obviamente, trabalhando, eu olhava para um tabuleiro, né, de troca de jogadores, mas aqui era um problema de pessoas, então eu não posso tratar ele igual ao trato do tabuleiro. E acho que nisso o intercâmbio também
te agregou bastante, né? Porque você tem que se conectar com muitas pessoas e o idioma, tudo. Acho que nessa mistura toda do pragmatismo da engenharia e o humano, acho que o intercâmbio também te ajudou muito, né? Super, é um ótimo ponto. Eu acredito que a engenharia ela te forma às vezes num lugar de certezas, né, ou de regras e processos, e é desse jeito, e o mundo funciona assim, né? E muito mais porque se não funciona assim, o negócio cai, né? O avião cai. Então, a mente tem uma série de coisas para ser seguidas. Mas o intercâmbio, assim, chegar e ainda mais em lugares tão diferentes, né? Como dito, a Índia, me ajudou muito a abrir, o mundo não é aquilo que você olhava lá na Colômbia quando você estava na sua aula de faculdade, quando você estava vendo o mundo. O mundo é uma coisa infinitamente muito mais complexa. Tem milhares de pontos de vista diferentes, assim, eu já mudei vias políticas, eu já mudei muitos pensamentos que eu tinha sobre certas problemáticas ao longo dessas viagens, então tem sido muito importante por isso também, peraí, deixa eu sentar no lugar do lado da pessoa, quando a gente fala da empatia, né? Então, você coloca nos pés do outro. Tipo, você não vai conseguir sentir o que a pessoa sente, mas senta do lado, vê o que ela tá vendo, tenta analisar isso um pouco melhor, e aí sim você começa a desenvolver suas opiniões, os seus pontos em vista em relação a isso. Então, tem sido super importante assim, acho que a mentalidade com que eu saí da Colômbia, que eu voltei depois da Índia, assim, falo, não, às vezes eu vejo um ônibus lotado e falo, não, ok, tô lotado, né? Já passei naquele trem. É que as pessoas estão saindo trem pela que os caras saem janela. tomando o celular do outro Sim. também, né? Que o pessoal filmando assim, o sujeito... Mas isso aí tem no São Paulo também. Também, sim. Agora... Então, isso tem sido muito bom também. E como é que foi voltar pra casa? Porque isso é legal, né? Porque você falou dessa mudança de visão, que tipo, eu passei a olhar coisas diferentes, mas voltar pra casa, voltar pra Colômbia, depois de toda essa vivência, depois de morar aqui no Brasil, voltar pra casa, depois, né? Eu digo assim, toda vez que você volta, como é que é esse olhar? Porque eu lembro que quando eu fiz intercâmbio, fiquei 1 ano só fora e eu voltei. Primeiro que uma dos choques foi assim, me perguntavam, mas tem montanha perto de onde você mora? Eu falava, não, tudo é plano lá. E eu lembro que voltando do aeroporto de Guarulhos pro interior, eu olhava pela janela e falava assim, meu, quanta montanha tem aqui! Eu nunca tinha reparado, porque nunca tinha chamado minha atenção, assim. Entendi. Então eu descobri o quão pouco eu sabia do Brasil, além dos estereótipos, a gente fala muito isso, né? Os gringos só sabem os estereótipos. A gente também só sabe os estereótipos também do a Brasil. gente não era muito Quando a gente profundo sai, a naquela gente época. replica muito isso. Então, assim, não é à toa que são os estereótipos que são conhecidos, né? Mas isso foi uma coisa muito marcante pra mim. E voltar, tipo assim, sabe quando você volta pro seu bairro, pra sua casa, e você fala assim, nossa, aquela vizinha... ela tá ali ainda, e ela, às 10 ela ainda varre a calçada, e ela ainda, sei lá, vende Avon, sabe assim? E aí você voltar e falar, nossa, parece que eu saí, viajei num tempo e espaço, voltei, e algumas coisas ainda acontecem iguais, e uma sensação de quentinho, né? De tipo assim, nossa, voltei pra casa, tô comendo a minha comida, eu Legal. sei. Tô voltando pra casa. A trilha Você fez sonora. intercâmbio onde? Eu morei na Suíça, 1 ano. Nossa, que chique. Nossa. Sim. Fala alemão, viu, irmã? Você fala alemão? Fala alemão. Por favor, uma palhinha. Alemão. Não. Mas aí, você não foi lá para estudar alemão? Ou você foi? Fui. Foi na uma Suíça? grande coincidência. Um vizinho meu, ele queria aprender português, o sobrinho dele queria aprender português, e eu não sabia ensinar, porque eu tinha 16 anos, eu não sabia cobrar por aquilo. Sim. E aí ele me ensinou alemão em troca e me convidou para morar na casa da família dele. Então foi meio que encurtando toda... Então eu fiz isso antes de aprender inglês mesmo, além da escola, né? Eu tinha inglês de Caramba. escola. Sim. E fazia o alemão por fora por causa disso, sim. Porque eu gostava esse vizinho era muito próximo da nossa família, né? E aí, quando o sobrinho dele veio também, a gente também tinha muito contato. Então, foi um momento de troca interessante, assim. De eu poder ensinar alguma coisa que eu nem sabia que eu sabia Incrível. ensinar. Sim, super. E aprender também uma coisa... E como eu não tinha pretensão de aprender, aquela pressão de aprender... Foi muito natural, e acho que foi isso que facilitou, sabe? Orgânico, né? Porque, era tipo, o que eu ganhar aqui, beleza. É lucro, né? Não tinha a pressão de, não, eu preciso aprender isso e... Que aprova. Então... E quando eu voltei, foi essa sensação, sabe? Tipo, eu viajei num tempo e espaço, eu voltei e tinham coisas que estavam iguais ainda. Você sente isso ainda quando você volta pra Colômbia? Eu sinto... São vários... Acho que depende um pouco de quando. Tipo, tinha épocas quando eu saí, eu voltei, acho que 1 ano e meio depois. Depois eu voltei, tipo, 6 meses. E depois demorei 3 anos para voltar. Então foram sensações diferentes. Assim. Quando eu voltei nessas primeiras, eu ainda tava viajando. Tava descobrindo o mundo. Não precisava estar Mais jovem. Sim, super. Sim,
Mas já nas seguintes, eu acredito que tinha duas coisas que me pegavam, assim. Acho que a primeira era que, nossa, não era tão ruim como eu achava que era. Sabe, tinha uma visão mais pessimista assim, das coisas. Obviamente, na minha casa nunca sobraram os recursos, né? Então era tudo mais limitado, eu morava um pouco mais longe. Mas quando eu voltei, eu falei, não, mas isso aqui era bom, sabe? Eu olhava de um lugar um pouco mais de estar faltando do que, gente... Porque, então, acho que depois de ter passado pela Índia e pelo Egito, que eram países com muitas mais dificuldades, então, acho que esse olhar positivo foi bem bacana. Então, acho que esse foi um ponto. E o segundo foi, acredito que uma questão de magnitude das coisas, assim. Antes eu achava, nossa, a cidade é muito grande e aquele lugar é muito grande e trabalhar nessa empresa deve ser um negócio muito difícil e ter um carro deve ser um negócio muito absurdo, do que eu tinha também na adolescência e tal. E aí quando voltei depois, eu falei, não, tinha uma questão engraçada, assim, que eu olhava para meu tio e para o... Meu tio sempre foi uma figura, assim, que eu olhei muito, e aí meu tio, os amigos do meu tio, quando eles tinham seus 30, 35 anos, eles tinham seu carro, sua casa, sua família, não sei o quê. E aí eu sempre falava, nossa, quando eu tiver isso, deve ser algo muito não sei o quê. E aí agora, quando eu volto, eu tô nesse lugar. Né? E aí você fica, não era tão difícil. Tipo, já tô aqui e em alguns lugares, putz, eu até consegui algumas coisas a mais. Então, acho que esse lugar de, vamos chamar assim de gratidão, mas de colocar as coisas no lugar de perspectiva. E falar, não era tão difícil, sabe? Você agora é o primo de alguém que fala assim, tá vendo seu primo lá, ó? Morou no Egito, morou não sei o que, foi para os Estados Unidos, tá no podcast, olha lá, e você tá fazendo... Tá vendo como é que é? Você é a referência para alguém da família. Tomara. Você tem uns sobrinhos, né? Tenho primos, por parte da minha mãe, 2, e por parte do meu pai, 2. Esses 2 do meu pai são os mais próximos, que me criei, e quase mais irmãos. Então, para eles eu sou referência porque eu também sou maior. E aí uma está na Suécia estudando, acho que isso. E o outro, ele virou DJ. Que legal. Sim. É o Alok, chama Alok. Assim, tá fazendo... Ele virou DJ e, assim, meu tio, assim, ele faleceu, ele era uma pessoa extremamente carreirista, assim, né? Ele é que me ensinou, não, você tem que fazer seu carro, sua casa, sua família, não sei o que. Passar no concurso e tal. Sim, e aí ele ficava falando para meus primos, olha, seu primo, não sei o que. Esse aí era o tio do seu primo lá. Era esse, coitado dos meus primos. E, tipo, a gente vive nessa comparação constante, né? E aí meus dois se formaram em psicologia numa universidade super boa, minha prima trabalhou com isso, mas meu primo, assim, ele trabalha, acho que de recrutador numa empresa, e ele virou DJ. Aí eu fico sempre pensando, gente, o que meu tio ia achar? Sabe, ele virar DJ depois de não sei o quê. Aquelas coisas mais tradicionais, pagam na universidade, não sei o quê, pra você ver. Passou em medicina, cara, ele virou DJ. Sim, mas ele faz um monte de festa, sempre tá aí, sempre tá tocando, então tá indo bem, tá feliz. Então... Tem isso. Mas sim, tem essa questão da comparação que eu sempre falo. Sempre tem. Você falou que pro lado da tua esposa que tem um sobrinho, você não tem uns sobrinhos? Também. Tem, né? Tem. Só que eles, assim, não sou tão próximo que eles... Ah, você não é tão próximo. Eu achei que era, porque a gente tava comentando lá aquele dia na viagem, eu achei que você era meio perto deles. Não, porque eles moram em Manchester. Ah, tá. Então eu vi eles 2 vezes. Eu vi eles no nosso casamento e depois... Gostou dos meninos ou não? Oi? Gostou do sobrinho ou não? Sim, só que são crianças, tipo... Sabe quando a criança, como se fosse lá no passeio que a gente tava? Você vê pouco, mas obviamente tem um carinho, tem tal, mas não é uma relação próxima, igual eu tenho com um sobrinho, tipo assim. Encheu o teu saco. Gostou das crianças? Não gostei nada, molecada me pega no meu pé. Cara, curioso, né? Colômbia, Pablo Escobar. Nossa, eu ia falar isso. Me conta algo da Colômbia. Porque, que assim, não Pablo. Pra mim, a Colômbia é o Narcos. Eu assisti Narcos, adorei a série. É que nem a gente também. O Brasil tem uns rótulos, então, o samba. Mas é aquilo ali que eu sei da Colômbia, entendeu? Me conta algo da Colômbia que não esteja no Narcos. Não, mas eu só sei que já me disseram mulheres bonitas, tem lugares. A mulher Shakira colombiana de lá, não é? Sim. Ah lá, tá vendo? Sofia Vergara também. Sério, adoro ela. Nossa, Modern Family, maravilhoso. Que característico, assim, culinária é algo bem característico, similar ao do Brasil. Então, vários estados, então uma pluralidade de pratos e de comidas, de condimentos, de animais a serem comidos, tudo. Então, essa é uma parte forte, assim, quando você vai lá por uma questão culinária, você vai comer muito bem, de diferentes formas, sabe? Se é no peixe, se é na comida de porco, várias coisas. Musicalmente é um país bastante mexido por música. Não sei se é todos os países da América Latina,
porque, né, porque aqui também é forte. Mas lá, por estar muito perto do Caribe, há uma proximidade muito mais com os ritmos caribenhos. Então, tem a penetração de salsa, merengue, reggaeton, cúmbia, rap caribenho. Então, a pluralidade musical também é um pouco maior. E é diferente, assim, para os estilos de música que tem aqui, tudo lá é muito diferente. Então, acho que um dos estilos que acho que chama vallenato, que ele é da Colômbia mesmo, ele é um pouco parecido com sertanejo, mas ele é mais dramático, sabe? Aquele sertanejo, meu Deus, Sei. mas ele é um pouco mais dramático. Mas assim, é música que você escuta no bar. Então, musicalmente, é bom. E em relação à comida, é muito bom também. E tem uma questão que, como está na cordilheira, então tem muitos climas. Uma coisa interessante para você saber da Colômbia. Não, pela posição que tem no trópico, não tem estações. Então, eu nunca passei por um verão ou inverno igual quando eu saí pro Egito, a primeira vez que eu entendia, tipo, verão, como assim que vai ficar quente, vai ficar frio. Para mim, sempre tava chovendo, sabe? E aí, o que acontece? O que define a temperatura das cidades é a altura. Então, aquela que fica no sertão é o inferno, como se fosse Palma, sabe? Ou aquelas que ficam no nível do mar. Então, Cartagena, tudo isso, é o ano inteiro quente. Então, você não precisa esperar a tal data para ir. Sempre vai estar quente, a água quentinha do mar. E aquelas cidades que são altas, tipo na Serra, são muito frias. Então, minha cidade, Bogotá, ela fica a 2.600 metros acima do nível do mar. Então, Tanto que não é fácil jogar. Os times, quando vão pra lá, já mudam um pouquinho por causa da altitude. Isso, tem isso, exato. Então, tem isso é interessante também. E aí, como tem a cordilheira, então você vai lá e tem, tipo, tem sertão, tem uma parte da Amazônia, então tem também selva, tem a praia, tem montanha. Então, esse turismo também de visitar lugares de várias faunas e floras diferentes também é muito bom. Então, tem muita coisa, muita coisa. Que legal. Mas é uma coisa interessante que você comentou agora do Narcos. É uma série que não todo colombiano gosta. Imagina. Porque ele se sente que só está mostrando isso, né? Acho que pra gente é uma sensação tipo Tropa de Elite, assim, né? Exatamente o que eu ia falar. Que deve ter muito brasileiro que não deve gostar de Cidade de Deus ou de Tropa de Elite, porque... Agora é difícil, né? Mas é verdade. Não, mas é o do estereótipo, né? De reforçar o Isso, porque estereótipo. reforça, porque acredita que reforça, mas na real, eu assisti a série, Narcos, eu gostei. Mas eu tenho completa certeza que não é só isso, né? É um recorte, enfim. Exato. E aí, as outras pessoas que elas querem... Se elas só querem ver isso e só querem se aprofundar isso, é o problema delas, né? Mas, tipo, Cidade de Deus é um filme incrível, assim. Você não tem que ficar... Ai, meu Deus, mas o que eles vão pensar do Brasil? Gente... O que você achou do espanhol do Wagner Moura, fazendo o Pablo? O espanhol é bom, mas não é... Mas isso quer dizer, imagina um brasileiro, o sujeito vai representar o cara do morro, né? E o cara, ele tem o sotaque. É difícil, né, cara? Sim. Por isso que o colombiano provavelmente não compra essa série assim tão... Sim, só que ao mesmo tempo deve ter umas 10 novelas e umas outras 8 séries de Pablo Escobar já feitas na Colômbia também, com caras lá. Então também já tem uma saturação, sabe? Mais uma série de Pablo Escobar. Mas sim, acho que ele fala bem espanhol, ele se esforça muito para o sotaque, mas tem umas coisas que... Mas é engraçado que todo brasileiro que assiste naturalmente passa a gostar um pouquinho de Pablo Escobar porque é o Wagner Moura, né? Sim, tem isso, mas é aquele personagem principal, né? Dinheiro e tal. Não, tanto que quando ele morreu, aquelas chocada, mentira. Não vou contar o spoiler. Não ficou sabendo, sim. Mas é a sensação... Mas pra mim a série ficou assim, tipo... tá, vou terminar aqui, né? Mas, pô, chateada que o Wagner Moura... Mas a última coisa desse assunto também, que por muito tempo, esse assunto... Agora tá muito menos, assim... Mas por muito tempo foi um assunto muito delicado, né, na Colômbia, porque era muito pesado, realmente. Então as pessoas, eu era, quando a primeira vez que saí da Colômbia para o Egito, eu ficava muito magoado quando alguém mencionava Pablo Escobar ou droga em relação à Colômbia. Eu ficava muito magoado, eu falava, gente, não é possível. Não é sabe? só isso. Mas com o tempo, você acaba relevando também dentro desse lugar, assim, porque você acaba ganhando uma coraça, você acaba falando, gente, eu tenho certeza que não é só isso, então é mais tranquilo. Mas acontece, assim, de pessoas ficarem magoadas e de bater um ponto mais importante, porque foi um problema muito forte. Agora tá num lugar muito melhor, assim. Você tem a cidadania brasileira já? Tenho, já sou naturalizado. Eu naturalizei ano passado. E como é que se torna um cidadão brasileiro? O que você teve que fazer para... Teve que ter um filtro de barro,
Um filtro Uma de barro moringa. em casa. Uma moringa, um Moringa. filtro de barro. Uma rede, Um prato de vidro daquele marrom. aquele amarelo. O que mais? Não, você... Nadir Figueiredo, copinho. Copinho Nadir Figueiredo. Quando você mora aqui, você tem... Havaiana azul. Você tem uma... Você tem uma estadia mínima que você tem que ter, acho que são uns 4 ou 5 anos. Você como residente permanente, que é o que eu era antes. E aí, depois disso, você colocar, tipo, meio que os seus documentos de antecedentes, coisas básicas. Mas não... Um pouco mais? Ah, tá. Não trabalhou com o Pablo, então já te ajuda também? Sim, acho que tem um stamp lá. Mas acho que é uma parte mais tranquila, mas ela é demoradinha. Tipo, demorando 6 meses, 1 ano, assim, porque vai ter processo. Polícia Federal, vai ter Ministério Público, vai umas coisas assim. Mas nada, tudo era documento que é fácil de achar, tudo era uma coisa mais tranquila. Mas tem uma coisa que é interessante, que é solicitada uma prova, um documento que prove sua proficiência na língua portuguesa. Sério? Isso. E aí, Interessante, cara. só há 3 formas de obtê-lo. Se você fez um curso de graduação no Brasil, Tá. se você fez um curso de pós-graduação no Brasil, ou se você fez um exame lá do estado, que chama CAGES, PCESP, alguma coisa assim. Achei que era ou você sabe cantar faroeste caboclo sem gaguejar. Essa feira é fogo. O cara chega lá, só põe no Spotify aqui, vai. Se você consegue Põe o entender... playback do Faroeste e fala, comece. Se você consegue assistir o Alto da Compadecida... É, né, também. colocar E aí, teve um ano que eu ia fazer, e aí eu vi isso, eu falei, não, meu, que preguiça, não vou fazer. Aí depois no ano seguinte, eu falei, então, você vai lá e faz uma prova, o cara fala com você. Só que eu já morava uns 6 anos aqui no Brasil, então, tipo, uma prova meio pro forma. Tem isso, e depois no processo já, quando você pega a naturalização, para você pegar o passaporte, você precisa se apresentar no exército. Isso foi curioso. Pra pegar reserva. Aham. Tem uma reservista. Aí eu fui lá, Que é o que aconteceu com o Thomas quando foi também lá pro país dele, do irmão, Verdade, que né? aí logo depois É. entrou na guerra e... Entrou em guerra, os caras falaram, vai ser convocado, hein, filho? nossa, assim, aí eu fui lá, e aí aqueles lugares... Quartéis. Assim, sim. Aí eu fui lá e uma senhora, tipo, era sexta-feira, 3 da tarde. Eu liguei, tá aberto. Eles falaram, vai fechar agora às 4. Eu falei, não, já chegou aí. Tipo, sabe, aquela fim de festa, sabe? A pessoa vai querer ir embora. Aí eu cheguei lá e ela, não sei o que. Eu apresentei os documentos e ela... E eu falei, não, qual é a sua idade? Eu falei, não, 35. E eu falei, mas eu tenho uma hérnia, hein? Eu realmente tenho uma hérnia. Ó, veja bem. O cara já foi sabendo. Esse é brasileiro. Ela falou, não, isso merece. Mereceu. Então. Aí era tipo um negócio assim, tipo, condições médicas, né? E aí eu coloquei hérnia, e aí ela... ai, deixa eu ver. Aí ela foi lá, falou com um cara, falou, Tem hérnia. qual que é a sua idade mesmo? 35. Tá, tipo. Aí ela voltou, eu já vou liberar você aqui, tá? Tipo, liberar do serviço, assim. Eu falei, não, beleza, obrigado. Senão Não. você já ia ficar lá mesmo, rapaz. Sim, e aí depois você tem que ir lá jurar a bandeira. Ah, que legal, Você foi? cara. Aí você tem que ir lá, 8 da manhã. Ah, não, 7. Vai lá, Nossa. jura a bandeira. Aí você sai daqui, como se fosse um negócio aquele da senha, sabe? Do Tá, correio. Aí meio que um pátio. Aham. Aí todos os adolescentes, sabe? Todos os moleques de... Você Que a jurou moleque, a bandeira gente também? também Você jurou? passou por Você isso. jurou? Aham. Aí faz não sei o que, jura a bandeira, não sei o que, juro, não sei o que, sai. Essa foi a parte curiosa da neutralização. O resto foi mais tranquilo. Cara, que legal. E você é um brasileiro, cara. Um amigo. Tá assim... Parece que a gente já se conhece há mais tempo, muito tempo, né? Nossa, né? muito. Esse foi o primeiro encontro que a gente teve com você, Herman. Não sei se a gente já Nossa. te contou isso, mas vamos te contar agora. A gente guardou isso pro episódio, mas... Cara, o Herman muito sério. Muito... A Fer falou isso. É. Aí eu falei... Não, eu falei, nossa, meu. A Sei gente não, desligou vai e eu falei rolar, assim, nossa, meu, Cara difícil chato. esse cara. Porque, tipo, pô, ele é muito sério. Ele respondia assim, a gente perguntava um negócio, eu respondia, pá. Falei, vixe. Ele respondia o que eu perguntava. Não, É. eu respondi que perguntava e tava muito Não, sério. E não, do não é horário brasileiro. ali, Você não porra. tinha naturalidade ainda. Ah, sim, aí não vendo? tinha virado a Tá chave, vendo? né? É, virou Por isso- brasileiro. Ah, Fê. Foi essa a captou. sacada. Putz, Porque ainda a gente bem que perguntava, Fê você tá aqui. respondia exatamente o que a gente perguntou. A gente ficou, putz, meu, e agora? O que a E gente agora? vai Como é fazer? que nós vamos falar com ele? A prévia, o cara muito sério. Fala, prefiro não fazer na segunda-feira a conversa. Se puder ser na terça, eu agradeço. Porque eu vou estar Aí nervoso e tal, não sei o quê. Bora, vamos lá, né? Faz parte. É que tinha uma... ainda estava dentro de um guarda-chuva mais corporativo, então tinha que cuidar não sei Sim. o quê, por isso que eu perguntei. Tinha que aprovar o roteiro com marketing, sabe? Ah, é verdade. A gente teve que eu mandar um lembro material pra você disso, aprovar. As trocas por e-mail, verdade. Rapaz, Era não isso. Aí eu lembrava falei disso. para vocês, gente, eu sei que você é tranquilo, eu sei que não tem roteiro e tal, mas me envia um documento só pra colocar stamp e não dá problema. Então tinha verdade. isso. Verdade, Teve isso verdade. Pô, bem lembrado. A gente já tinha até esquecido disso, cara.
E dentro desse mundo de remuneração, qual foi o trabalho que mais te deu prazer em fazer? Você já trabalhou com equity, M&A, pô, um monte de Já coisa. fez um monte de coisa chata, também mexeu com contrato. Então, a mais legal e a mais chata. É. Nossa. Eu vou falar a mais chata, que tem mais. Vai. Depois eu penso na outra. Depois você só acha alguma coisa boa. Mas esse é um perfil meu também, tendo a ser mais pessimista, assim. Mas acredito que a mais... não acredito que seja chata, mas decisão difícil que você tem que fazer e meio que colocar o chapéu de vilão e, putz, pelo greater good, sabe? Uhum. E implantar coparticipação de plano de saúde. Coparticipação. Ou Por quê? participação. Existe... Os seguros, né? Todos os seguros funcionam na lógica de que todo mundo paga um prêmio, que é como se fosse aquela mensalidade que todo mundo paga no seguro. E esse prêmio, ele gera um bolo de dinheiro. E aí a ideia, para que as seguradoras ganhem dinheiro, é que o que elas têm que pagar seja menor do que esse valor. Sinistro, que né? chama sinistro. Isso, que o que é gasto seja menor do que esse valor para que tenha lucro, né? E aí o que a gente chama de break-even, é isso. Só que o break-even para uma seguradora, ele é 70% do que você paga, você pode usar. Então ele já é um valor baixo, assim. E aí, o que acontece? Quando você coloca o plano de saúde dentro, todo mundo que trabalha com benefícios vai saber disso, é difícil controlar o uso das pessoas do plano de saúde, e não necessariamente controlar, mas influenciar as pessoas a utilizar da forma mais óptima, vamos chamar assim, ou mais eficiente o plano de saúde. Exemplos bobos. Então a pessoa vai lá e faz uns exames, aí ela vai lá, faz os exames, tudo, e aí ela esquece de pegar o resultado. Aí 3 meses depois ela vai lá e volta e faz os exames de novo. Então ela gastou um processo. Aí ela faz uma consulta, ela tem que fazer um tratamento, ela não volta nessa consulta, e depois ela vai de novo, inicia o tratamento de novo. Então gera um novo sinistro. Então são coisas bobas, assim, a gente não tá falando que a pessoa não pode utilizar o plano e tal. Mas enfim. E além disso, existe também fraude nos planos de saúde. Muita. Muita. 2 consultas de uma vez só, passa 2 vezes, debita 2 consultas. E é mais difícil que os médicos propõem, né? Porque para eles também, eles recebem mais quando é dessa forma, né? Então, é complexo, assim, é um sistema complexo. E aí, o que acontece? Você tem um contrato com a seguradora e esse contrato, quando você precisa colocar a participação, é porque esse 70% já passou, assim, já está no 100, 110. Então, você está até gastando mais do que você está pagando. E aí, qual que é o resultado disso? Você vai ter que... Aquela mensalidade que você paga como empresa por pessoa, vai ter que aumentar 20%, 30% de um ano para outro. E ninguém quer repassar esse aumento. Fala, tá maluco. Claro, sempre. E aí, esse 20%, 30% que todos os financeiros nas empresas falam, gente, não tem jeito. Então, vamos ter que colocar um plano mais barato, um plano pior. Então, essa batalha assim, entre o financeiro e a gente como RH falando, não, vamos lá, vamos tentar um meio do caminho. E aí, a coparticipação, o que ela é? Ela é a coparticipação, então, quando a pessoa utiliza algum evento do plano, tem uma porcentagem pequena do evento que a pessoa paga. Com isso, entre aspas, gera uma consciência maior do uso. Então, se vou fazer os exames, e aí descontaram R$30 dos exames, vou lá pegar os exames porque já paguei R$30 por isso. Assim. Então, tem isso. Então, implantar isso, né? A pessoa está utilizando o seu plano de forma... E aí, de um momento a outro, não de um momento a outro, mas você fala para ela agora, tudo que você faz de uso agora, você vai ter um desconto no seu salário. É um downgrade, né? É complexo, Então, envolve... Porque é o sentimento de perda, né? Que é muito mais marcante do que o sentimento de ganho quando você oferece algo a mais para a pessoa, né? Porque ela vai ficar feliz, mas vai passar logo. Agora, a sensação que você tirou algo, ela nunca esquece. Ela é muito forte, é uma notícia ruim, as pessoas têm condições, né, médicas, então tem condições que, tipo, precisam de muito medicamento, precisam de várias sessões, precisam de muitas coisas. Então, afeta. Então, eu acredito que essa é das coisas mais chatas, assim, mas infelizmente você tem esse momento ruim, e aí esse sinistro ao longo de um ano, mais ou menos 1 ano e meio, ele começa a melhorar e ele começa assim. Então, tem um efeito, só que ele é de longo prazo. Mas, no momento, você é o vilão, né? Você é a pessoa amada do RH que fez isso, né? Mas faz parte, assim. Acho que essa parte mais... E a parte mais legal, deixa eu pensar. E acredito que, um pouco mais recente, a gente tinha um programa de equity que ele tinha um modelo de performance. Aí você ganhava uma outorga, só que essa outorga ela estava atrelada a um atendimento de uma performance da empresa no ano.
Então, era incentivo de longo prazo, mas que ela tinha um trigger de curto prazo. Então, era meio confuso. Assim, não confuso, mas assim... como que eu falo? Controverso, assim. Tipo, se a gente tá falando de longo prazo, então vamos falando de longo prazo. Mas se você vai medir no curto, então para onde que eu olho, né? E aí, o que acontece? Normalmente, os programas de longo prazo, tem vários programas de longo prazo que eles têm algumas métricas de performance, mas elas são métricas de cada ano que ele vai acontecendo. Então, putz, pode ser que no primeiro ano foi ruim, mas no segundo ano você pode recuperar. E esse programa, ele estava ditado que a outorga inteira era atrelada à performance desse ano letivo que ele era dada. Então, se era um ano ruim, a outorga inteira ficava cancelada. Então, quando o programa foi criado num momento de vacas gordas, assim, que fala, não vai ter ano ruim. Isso, exato. Aquele otimismo, né? Então, a empresa crescendo ano a ano, ganhando investimento. Então, era muito difícil ver esse momento chegar. Até que chegou. E aí eu tive que sentar, olhar, aí eu conversei com várias empresas, e aí a gente desenhou um modelo em que a gente conseguiu negociar com o board para a gente ajustar essa relação de risco e recompensa, né? Porque era uma outorga considerável, era as RCUs, então era algo de valor imediato, era algo muito bom, era atrativo, porém tinha um risco super alto. Então a gente fez essa negociação, assim, da gente reduzir o tamanho da outorga em uma parte, mas conseguir dividir essa outorga em duas partes. Então a gente colocou uma outorga que ela era zero atrelada à performance, era só se você estava na empresa, ela era sua, e a outra parte a gente continuou com performance, como se fosse um plus. Então foi algo muito interessante de fazer, porque foi mudar o modelo inteiro. Então demanda muitas conversações com o board, demanda simulações, demanda convencer muitas pessoas de que é melhor, né, dentro desse lugar. E depois a gente fazer a comunicação para as pessoas, mas acredito que foi muito interessante por esse trânsito tudo, sabe? Tipo, era uma ideia que estava na minha cabeça, que eu falei, putz, eu acho que assim funciona melhor e vou fazer dar certo. E mesmo com conversas, com feedbacks, com tudo isso, consegui colocar até o final e instaurar. Então, acho que essa parte mais gratificante, assim, quando você... Tem muito benchmark, tem muito palestra, tem muita coisa que fala como fazer algo, mas às vezes tem uma coisa que você acredita que dá certo, que faz sentido para a sua empresa, e quando ela dá certo, você fala, nossa, eu não tô doido, sabe? Você vê que as duas situações eram difíceis e duas situações chatas, né? Porque nesse caso também você tinha que dar uma notícia ruim em algum momento, né? Sim. Mas nessa você pôde expressar quem você é, né? Então acho que o prazer de tudo isso foi porque você pôde botar um pouco do Herman ali, né? Super. É legal isso. Você acha que são mais... Onde é que você gosta de atuar mais? Em questões políticas ou em questões técnicas? Porque, de fato, eu acho que do lado de cá, o grande problema é um grande problema político e não técnico. Talvez Agora chegar na solução ela é mais rápida do que, de fato, você convencer outras pessoas. Então Herman é uma guerra de engenheiro, narrativas. Herman engenheiro ou Herman intercambista? Funcionando. Boa, do ponto de vista de perfis. Olha, eu acredito que para as pessoas que gostam que desejam, que almejam uma carreira corporativa a nível executivo, né? E não necessariamente por uma questão de ambição, mas, putz, você quer ter uma vida boa, você quer dar para sua família algo maior, e você gosta dessas posições, é muito difícil você ir para um ou para outro lugar, de forma constante, assim, ao longo do tempo, assim. Eu acredito que, pelo menos, e muito mais em remuneração, nada da sua influência vai funcionar se você não tem certeza dos números, se tecnicamente você não sabe o que está fazendo. E tecnicamente você pode estar super certo, mas se você não conseguir vender a ideia ou não conseguir trazer contexto, acho que contexto e ler a sala, ler as pessoas e ter isso, eu acho que é algo complexo. Então, eu não diria que eu prefiro um ou outro. Eu acho que eu sou obrigado a manter os dois. Mas depende muito da situação, assim. Tem situações em que, às vezes... Putz, não, deixa eu ficar aqui na planilha, no PPT, sabe? Deixa eu ficar aqui nesse lugar. E tem lugares em que deixa eu conversar com as pessoas que acho que eu vou precisar. Então, não tem uma preferência. Acho que depende de cada situação o que é mais requisitado. Mas tendo a pensar que para as pessoas que são do mundo de remuneração e nasceram nesse mundo, a parte da influência ela é mais complexa. Ela é mais difícil, assim, e ela precisa ser treinada. E algo que eu estou ainda aprendendo, entendendo, descobrindo. Não é algo que você ensina de forma técnica, igual você ensina outro, né?
Mas é um skill super necessário, assim, dentro desse mundo. Às vezes, a sua ideia é boa, só que quem tá ouvindo, quem vai comprar a sua ideia, quem que vai estar junto, isso às vezes faz mais peso do que se ela dá certo, não. Se a gente fosse listar as skills, então, para você... Hoje você é um profissional de remuneração já com muita bagagem, já tem muita coisa para ensinar, para dizer, para contar. Mas se a gente fosse pensar nos skills daquilo que você foi conquistando ao longo da sua carreira, Legal. essa seria uma questão. Que mais que você colocaria, assim, para quem tá ouvindo e pensa, pô, de repente eu queria ou me aprimorar nesse segmento, né, nessa área, ou eu quero entrar na área de remuneração, que tem muita gente também de olho. Super. Olha, eu acredito que acho que em relação a skills ou aprendizados, eles viram de um lugar vamos chamar assim, de um erro, assim. Acho que as pessoas que vislumbram aquela carreira ideal do executivo, que em todos os cargos vai super bem, todos os projetos dão certo e crescem, não, é lindo assim, mas assim, primeiro muito raro e segundo esconde, né, os obstáculos que tem para chegar lá. E acredito que que eu aprendi bastante, assim, acho que ao longo do caminho. Então, quando você entra na parte técnica, quando você é um analista que tem que mexer na planilha e tal, eu acredito que o que eu aprendi muito quando eu estava na Votorantim, que foi minha escola, é você se aprofundar o máximo possível no material, nos números e na planilha que você está fazendo, mesmo se isso te demande muitas horas de trabalho, tá? Então, acho que foi algo que, assim, quando você gera essa memória, vamos chamar assim, como a gente fala de memória muscular. Né? Mas quando você gera essa memória, tem planilhas que você abre e você já olha, putz, peraí, tem algo errado. Tem um número que não faz sentido, tem uma coluna que não faz sentido, tem uns números que eu vi que não fazem sentido. Mas isso demanda um treinamento, assim. E, obviamente, hoje a gente vê as planilhas, eu já mexi na planilha, já fiz a fórmula, funcionou, dei enter, pronto, não. Volta, olha coluna por coluna, linha por linha. Acho que essa profundidade técnica de você conhecer a planilha de core, ela é fundamental, assim, nesse começo de carreira, na minha opinião, assim, do que eu tenho visto. E ela vai te tirar muitas dores de cabeça. Eu já cometi erro pagando bônus. Então, por quê? Porque nesse ano que fui ver o bônus, eu não fiz as coisas do mesmo detalhe que eu olhei nos anos anteriores. Eu me confiei um pouco mais. E aí teve 2 pessoas que eu não olhei certo, que a meta veio de um jeito errado e paguei errado. Então aí aprendi, falei, gente, nunca mais eu vou olhar. Então eu acho que, como eu comento, tudo vem de um erro, de um obstáculo, você aprende. Então acho que esse é um ponto muito importante. Acredito que o segundo é você conseguir olhar os problemas ou sentar junto com as pessoas para entender os problemas de uma forma mais holística. Então, tem muitas pessoas, e eu já estive nesse lugar de remuneração, que vem o business partner ou a pessoa de talent acquisition. Gente, temos um problema gigante e não estamos conseguindo contratar ninguém. Ou, gente, todo mundo está indo da empresa porque os salários estão baixos. Aquele problema grande, mas um problema etéreo, né? Tipo, as pessoas acham que por isso que as pessoas estão saindo. As pessoas acham que por isso. E aí, acredito que, no início, eu tinha um olhar um pouco mais reativo nessas situações. Não, as faixas estão certas porque eu li na pesquisa, sabe? Bem coisa de remuneração. Eu olhei a pesquisa, o número é esse, o dado é esse, a coisa está certo, então não é isso. Aí a pessoa falava, putz, tudo bem, mas ainda o problema continua aí, né? Então acho que depois eu aprendi, putz, senta aqui, vamos lá. De onde que vem essa sensação sua do problema? Putz, eu fiz 3 offers ontem e esses 3 foram rejeitados. Vamos ver as offers. Vamos ver as pessoas. Então acho que esse momento de você sentar junto com a pessoa, e quando eu falo sentar, mas olhar o problema da mesma visão que a pessoa está olhando, ver os dados, entender a sensação dela e como que você consegue entender se é um problema ou não e como que endereçar, eu acho que é um segundo skill muito importante para pessoas de remuneração. Porque normalmente são colocadas no lugar de pessoas, não pessoas, mas uma área um pouco mais dura, mais estrita, muito baseada na política. No final precisa ser, mas isso não quer dizer que você não consiga entender o problema melhor e dar soluções, né? Então, acho que essa capacidade de entender o problema e construir junto, ela é super importante para você não ficar nesse lugar, de não falar da pessoa chata, mas, putz, lá em remuneração nem vou lá porque nem vai me ajudar, né? Tipo, não, eu vou lá para ouvir o mesmo que eu sou sempre, que a pesquisa é isso, o número é isso, sabe? Então, e eu já estive nesse lugar, sabe? Eu já tive essa atitude, falando, gente, quando você olha para trás, você fala, não, isso aqui não dá, né? Então, acho que esse é o segundo. E o terceiro, acredito que dentro desse lugar de
de influência. E acredito que está um pouco conectado com o que a gente acabou de conversar, assim, de você conseguir enxergar quais são as áreas ou pessoas que são influentes para a tomada de decisão e tentar trazer elas para o seu lado. Então, putz, um projeto que você quer colocar. Gente, puxa a pessoa 20 minutos só para você compartilhar a ideia. Sabe? Só para dar um contexto, só para a pessoa te trazer, olha, isso nessa empresa funciona, isso nessa empresa não funciona. E eu acho que tal pessoa deveria ver esse material porque acho que ela vai gostar. Então, acho que isso sai um pouco das planilhas, sai um pouco do PPT, mas te coloca num lugar em que quando você esteja mais à frente, primeiro ela vai te ajudar com muitos feedbacks, né, do que você vai ter, mas quando você estiver numa fase mais final de comunicação, essa pessoa fala, sim, o Herman tinha comentado isso comigo. Ah, que legal. Então, acredito que esse ponto de você trazer mais pessoas juntos para você não entrar nas batalhas sozinho é importante. Assim. Acho que ao longo que você vai aumentando na carreira, isso vai gerando um peso maior. Né? Não entre sozinho em batalhas. Gostei disso. Dos 3 pontos que você coloca, eu me apego a 2 aqui para a gente continuar. Diplomacia, então, eu traduzi como diplomacia esse terceiro. E visão holística, o segundo, né? Vamos olhar de cima um tipo de problema para construção. Sim. Você pretende ser um CHRO ainda na sua carreira? Pretendo. Eu acredito que é nesse olhar de visão holística, assim, tem muitos, vamos chamar assim, problemas, né? Que você olha e você fala, putz, mas desde remuneração eu não consigo resolver ele sozinho. Ou desde benefícios. Ou desde, sei lá, mobility, people up, sei lá. Tenho 1000 ideias que eu tenho sobre recrutamento, sobre talent acquisition, sobre development, que poderiam ajudar em conjunto, né? E dar uma solução maior, que eu gostaria de participar e co-criar. Então, acho que vem muito desse lugar, assim, nesse lugar de ver o problema de uma forma mais holística. Falar, vendo mais holística, eu conseguiria tomar decisões. E aí, obviamente, é muito mais desafiante, né, você tomar esse tipo de decisões, porque elas mexem muito nas pessoas, muito mais sobre sistemas. Então, tem essa parte do desafio, que ela é gostosa, mas tem a parte também de, putz, vai me desafiar muito mais, sabe? A olhar com mais profundidade todos os subsistemas, para entender como que eles se relacionam, para entender agendas muito maiores levadas para o negócio. Então, é uma posição que sim, eu espero ter algum dia, mas assim, tem uma escada grande, assim, porque acredito que uma cadeira que demanda, assim, você ter passado por vários perrengues, assim. Acho que as pessoas veem essas cadeiras, de novo, de um lugar de... Vê só a parte boa dela, né? Exato, sim. Então eu vejo vai pra capa a parte da revista, né? A capa da revista, o Exato, dinheiro, o carro da empresa e tal. E para mim essas questões, tudo na vida é construído através do trabalho, do erro, do perrengue, do problema. Você vai construindo. Então acho que tem ainda muitos perrengues para passar para essa posição. Mas sim, eu acho que faz sentido e me interessa bastante. Assim, desde um tempo, eu gosto muito de remuneração, né? Foi o começo da minha carreira foi em 2016, em 2012, com recrutamento de seleção. Depois mudei para remuneração, então tenho obviamente um carinho. Mas cada vez mais eu gostaria de olhar meus problemas, né? Tem pessoas que, não, putz, remuneração é minha vida, eu quero olhar pesquisas, quero ver outros países, quero ver novas técnicas, e tudo bem também, né? Dentro desse lugar. Mas acredito que esse lugar de olhar outros assuntos e ver de forma mais holística é algo que me chama mais atenção agora. Cara, que legal. Isso não é fácil, assim. Quando foi que você começou a pisar em liderança, de fato, então, nessa caminhada? Tem isso, você... Eu não me lembro em qual das posições ou o tempo, então... Porque agora você entendeu que os próximos passos exigem uma exposição a algumas coisas que talvez ainda você não passou, né? Sim. Mas como foi, de fato, se expor à liderança dentro desse tema e que dificuldade você enfrentou de cara? Muitas. Eu acredito que... Muitas. Sim, liderança é algo muito difícil. Assim, muito. Eu acredito que você olha para negócios de programar, para planilhas, para cybersecurity, para a pessoa que faz um avião, assim, obviamente são coisas complexas que demandam muito conhecimento. Mas você conseguir entregar seu trabalho através dos outros é algo muito difícil. Assim, tem pessoas que nascem com dom, né? Líderes naturais, tudo isso. Mas, assim, a maioria das outras pessoas precisamos treinar. Nós mortais. Sim, exato. E tudo bem.
Mas acredito que eu demorei um tempinho assim para entender o meu verdadeiro papel nesse lugar de líder. E isso foi super bom assim eu ter percebido e falar, olhar para trás dentro desse lugar. Eu lembro que a primeira posição de liderança que eu tive em empresa mesmo foi na Votorantim. Aham. E ainda era uma posição de coordenação e ela era uma posição ainda que demandava muito trabalho técnico meu, sabe? Então eu tinha acho que um analista e um assistente. O assistente, ele me ajudava com umas questões de fluxo de pagamentos do RH. Então, não era tão um trabalho tão core, mas a outra pessoa me ajudava com orçamento, benefício de remuneração. E eu olhei no momento que eu peguei isso, eu olhei muito como, agora é alguém para dividir as tarefas, né? Então, antes eu tinha que fazer X trabalho, agora eu vou ter que fazer X, metade de X, e a outra pessoa me faz metade de X, cada um faz sua vida, eu tô aí perto. Alguém para dividir as tarefas. Eu tô aí perto e é isso. É fácil, né? Aí, só que toda a parte de treinar a pessoa, desenvolver a pessoa, conseguir que aos poucos a pessoa entregasse o que você entregava, mas ela sozinha entregar, conseguir corrigir. E acredito que o ponto mais importante, e assim, para as pessoas que estão ouvindo e que estão nessa primeira cadeira de liderança, o ponto que eu demorei um pouquinho mais para pegar foi a questão de estar disponível. E quando a gente fala de estar disponível, não, eu tô aí, sabe? Claro, parece que é algo meio óbvio. Eu tô aí no Slack, eu tô aí nos Teams, é só me chamar. Mas você realmente se colocar disponível e você estar de fato disponível quando a pessoa te pede ajuda é algo que não foi tão fácil para mim no início, sabe? Então, sei lá, eu tava mexendo, minha chefe tinha me dado bronca, ou sei lá, na planilha, então eu tava arrumando a planilha e aí eu colocava fone de ouvido. Eu tô colocando aqui as coisas porque Legal. as pessoas também aprenderem dos erros, né? Eu coloco fone de ouvido, falando, não, vou acabar essa planilha, depois vou almoçar, né? Que a gente tá falando do almoço. Para mim o almoço é muito importante. Sim. Não, vou acabar essa planilha antes do almoço, aí vou almoçar algo gostoso, não sei o que. E aí eu tava, tipo, muito assim, e a pessoa tava do lado, tipo, gente, a pessoa tava com o dedinho assim, sabe? Tipo, querendo falar comigo. E eu não tava olhando pra ela, mas porque não vi. E aí depois, quando meio que bateu o olho e veio ele assim, eu falei, tira o fone, o que você precisa? Mas eu tava irritado. O que você precisa? Não, aqui tal coisa. Liga para não sei o que e vê. E aí eu coloquei, segui, sabe? E aí essa questão assim de eu esperar e olhar, não, peraí, tipo, se a pessoa tá me pedindo ajuda, tá me interrompendo, é porque ela precisa realmente de orientação, ela tá insegura, ela precisa saber como fazer as coisas, talvez ela sabe fazer, mas ela quer uma confirmação. Então tem muitas coisas que a gente assume assim nessas cadeiras de liderança que a pessoa eu contratei, por exemplo, você contrata uma pessoa sênior. A pessoa sênior pergunta uma coisa, você fala, nossa, mas ele é sênior, ele não deveria estar perguntando essas coisas. Cara, se a pessoa está perguntando, é porque está perguntando, sabe? Porque precisa saber. Obviamente, tem umas questões, né? A 7ª vez que perguntam onde está a planilha, você fala, pelo amor de Deus. Mas acredito que essa questão de você genuinamente se colocar disponível, então, acho que depois de uns anos, irmão, preciso falar com você. Beleza, quanto tempo você precisa? Do que vamos falar? Como que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso me preparar antes para te ajudar nessa conversa? Engenheiro preparando para a conversa. Exato, e aí tipo, olha, o problema deu isso, deu tal problema na planilha. Aí, respira fundo, vamos lá. E qual que é o impacto disso? Não sei o quê. Então, acho que também esse lugar de você estar junto com a pessoa para ajudar e não para, sei lá, ficar bravo e ficar apontando dedos, também é importante dentro desse lugar de liderança. Então, esse lugar de liderança aqui, eu sei que falei bastante, mas tem muitas coisas que nessa relação de pessoas, gestão e você liderar e você gerir isso junto com toda a política, dinâmicas da empresa, entregas e tal, eu acredito que é a parte mais complexa, de você conseguir ter essa rodinha andando, ao mesmo tempo que você vai eliminando obstáculos, trazendo a pessoa para cá. Então, foram aprendizados super fortes e acredito que o que mais dá trabalho, assim, dentro dessas posições. Assim, tem pessoas que têm funções de controladores individuais e são super felizes nisso e não querem mudar para a liderança porque já perceberam que ou não tem vontade ou não tem o dom, ou porque perceberam que dá muito trabalho, né, dentro desse lugar. Então, acho que é uma questão para as pessoas que vão entrar nesse lugar, muito para se preparar, para entender realmente o que precisa de você. Para pessoas que já estão nesse lugar e estão encontrando dificuldades, você não é o primeiro. Né? Tem milhares de livros. Por que tem tanto livro de liderança? Se fosse um assunto simples, né? Não ia ter ninguém a comprar. Com isso. Exato, porque tem curso de liderança, tipo, tem curso, tem pós-graduação de liderança, tem MBA de liderança, porque é algo extremamente complexo e
você não aprende num dia, nem num curso. Então, é importante, e é importante que a pessoa perceba também que ela precisa de ajuda, né? Tipo, putz, não tá rolando aqui, não tô conseguindo me conectar. Gente, para. Vamos lá. Pede ajuda do business partner, pede ajuda de um coach, de um mentor. O que eu faço com a equipe? Quais são os pontos? Volta para as partes básicas, assim. Tem aquele livro lá dos primeiros 90 dias de chefe, uma coisa assim, né? Isso aí, os primeiros 90 dias. Vai pro básico, assim, gente, vamos lá. O que não tô fazendo? O que tô fazendo? Por onde que tô indo? Então, acredito que esse self-awareness de estar num lugar em que não é tão fácil como achei que ia ser, ele é super importante, assim, e me ajudou muito. Eu demorei um pouco. Não, e o pior, imagina você chegar chefe num emprego novo. Não, os primeiros 90 dias é um livro muito interessante porque ele começa a trabalhar a questão do o que é que você deve fazer para conseguir formar esse território sem causar um... Porque é o técnico de futebol que chega no time novo, sabe? Sabe quando o cara não compra o cara? Fala, mas esse cara aí não vou dar moral, não. Se eu tiver que dificultar o caminho dele, eu vou dificultar. Complicou. Então, como é que você constrói isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta nesse ponto, então. Hoje a gente enxerga que, em grande parte das posições, se você quer ganhar mais, você precisa ser líder. Eu vou dizer por quê, né? Porque pega o salário dos executivos tops, o delta que a gente tem no Brasil, diferente da Europa, mas no próprio mercado americano, né? Então você está num C-level, você está exposto a bônus, né? Um programa de incentivos de longo prazo que te dão acesso a... É um negócio que está separado para a camada de cima, e essa camada de cima é a camada que lidera geralmente. Nós temos especialistas. Quando a gente pega grandes empresas engenheiradas, por exemplo, aí nós temos um time de especialistas que também é recompensado por isso. Mas a grande maioria e estava um pouquinho na tua fala, né? Se eu quero ganhar mais e dar uma condição diferente para minha família, deixa eu me preparar para lidar com esse negócio de liderar e tudo mais. Mas às vezes isso não é o que o cara precisa. Não é o que o cara deveria ter. E o preço disso é muito caro, né, Herman? Na teoria, não tô dizendo, eu tô dizendo, a recompensa para isso nem sempre é a mais adequada. Aí a gente fala de contentamento e diz assim, cara, você não nasceu para liderar. E não precisa se estrupiar por causa disso, porque você quer ganhar mais, sabe? Só que você não acha que as estruturas de compensação, elas precisam de uma revisão de uma forma mais ampla, pensando que talvez o ganhar mais... E eu não sei o que você imagina agora, do ponto de vista tecnológico, o que está nos trazendo é a condição de a gente rearranjar a remuneração e não somente os líderes começarem a ganhar mais dinheiro, mas outras parcelas, assim? Complexo. É complexo. Acredito que tem várias questões de contexto. Eu peguei a provocação, né? E aí acho que tem várias questões de contexto. Eu acredito que tem pessoas não liderando. Ganhando muito dinheiro. Exato. Só que aí você vai fazer o perfil dessa persona, né? Então, uma persona que tem trabalhado durante 10, 15 anos num assunto específico, né? Então, é o que a gente chama de expert, né? Então, perito, assim, que a gente fala. São pessoas que também têm tido um sucesso, porque pode ser que você esteja muito tempo trabalhando nisso, mas não ter tido sucesso na sua carreira. E às vezes o sucesso na carreira, quando eu falo sucesso, chama de crescimento, mas ele às vezes é contexto, né? Você pode ser bom ou ruim, né? Mas tem um número de oportunidades limitadas, e não todo mundo vai pegar elas, então tem pessoas que se dão melhor. Então, tem esse lugar de profundidade, tem esse lugar de contexto, foi positivo para a pessoa, para chegar nesse lugar. E terceiro, são pessoas que trabalham e que resolvem problemas muito específicos dentro de grandes organizações. E acho que esse é um ponto quando a gente pega de quão difícil acessar essa persona, quando a gente olha qual a quantidade de grandes organizações que existe. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa que trabalha com engenharia, né? A gente fala, não, essa pessoa é expert tal no assunto e é uma pessoa que está num nível assim, de carreira super alto, de um salário super alto, e só grandes organizações vão precisar de uma pessoa tão específica. Você limita, né? Então, limita a quantidade. Então, é uma questão muito mais de quantidade de posições disponíveis para esse tipo de trabalho do que se esse trabalho existe ou não. Ou se é criado, né, dentro das estruturas de RH, dentro desse lugar. Então, acho que esse é um ponto da limitação. Acredito que outro ponto, ele é um pouco mais de modelos de empresa e de organização. Porque eu estou vendo organizações que elas estão apostando mais em pessoas mais especialistas e mais sêniors,
apostando a que elas vão conseguir fazer tanto o trabalho técnico como de influência e não precisar de um monte de analista pingado nela, né? Então, tem organizações também grandes que vão nesse lugar. De falar, putz, ao invés de contratar um coordenador e 2 analistas, eu vou contratar um gerente, que eu vou chamar de gerente, mas uma pessoa super parruda, que está ainda num lugar muito técnico e que ela é muito boa nisso, e que também eu não preciso que seja um super executivo, um super líder para me entregar. Então, tem essas posições sendo abertas para algumas diretrizes, mas, de novo, são mais raros, são mais escassos, né? E acredito que o terceiro lugar, assim, de contexto que eu vejo para esse processo é que quando a gente fala dessa camada executiva, gerência, sei lá, você está olhando para pessoas que têm tomada de decisão, e a tomada de decisão tem um impacto grande dentro da organização por esses incentivos, por esses bônus. Porque você está colocando a confiança em que essas pessoas vão tomar decisões boas para a sua empresa, e se der certo, elas vão ganhar mais dinheiro. Sim, basicamente. E aí acredito que talvez a gente esteja olhando para quanto que a gente, ou culturalmente, gostaria também e deve tratar uma educação para que pessoas que são contribuidores individuais também tomem decisões, né, dentro do negócio. Não precisa você ser chefe de um monte de gente para tomar uma decisão que impacte o seu negócio. Então, acho que dentro desses contextos, sim, poderia abrir essa margem para a gente olhar para mais posições, mas acredito que ela está limitada ao número de organizações, assim. E esse é um ponto que pega algumas pessoas em termos de carreira. Então, tem pessoas, sei lá, em áreas do jurídico, táxis, compensation até. E, putz, eu quero ganhar mais, quero crescer e tal, mas eu não quero liderar pessoas. Aí o tamanho da empresa já chegou no top, assim. Putz, a gente não precisa de uma pessoa tão mais experiente do que você na estrutura. E não é uma questão de que o cargo não está criado, que né, compensation não criou o cargo. É que não cabe, isso. Tipo, não é necessário. E às vezes, esse momento de você... E nós millennials, que somos a geração Z sonhadora, nós somos muito mais sonhadores que nossa geração anterior. A gente cresceu acreditando que o mundo era pra gente, sabe? E quando a gente ouve, você não vai crescer, você não vai crescer, e não é por você, nem por mim, sino porque a organização que estamos no contexto é isso, gera esse choque, assim, e gera essa discussão, e aí a pessoa tem 2 opções. Ela fala, beleza, ou eu vou para um lugar de liderança, então, e aprendo, e se eu quero chegar nesse lugar financeiro, ou eu procuro uma organização maior que sim tem esse espaço, né, dentro desse lugar, ou me contento com o que eu tô, né? Mas às vezes as pessoas, e a gente também, eu já estive nesse lugar, acaba responsabilizando a organização, responsabiliza a RH, responsabiliza o chefe. Às vezes, talvez seu chefe está no mesmo lugar que você. Ele também gostaria de crescer, ele também gostaria de ser um diretor, mas a organização não cabe um diretor para essa área. Então, ela também tem que tomar decisões. Então, acho que essa conversa ela também vira uma escolha individual, que normalmente as pessoas terceirizam para RH, para a organização, para o chefe. E assim, às vezes tem uma parte desenvolvida, tem. Mas, no final do dia, gente, estamos aqui para fazermos o melhor, e se você acredita que nesse lugar não está fazendo o seu melhor, procure outro, assim. E isso para bem e para mal, sabe? Mesmo se para você estar num lugar negativo, de reclamação e tal, mas se você está num lugar positivo, gente, também procura um lugar melhor, se esse lugar não está te fazendo bem. Então, eu vejo muito dessa forma, mas uma escolha individual. Sabe o que eu tava pensando? Da sensação que a gente tem que conhece o Herman há mais tempo? Eu acho que foi aquela conversa naquele bar dos erros que a gente já cometeu, que aquilo ali gerou uma intimidade em todo mundo que tava ali. Que a gente tava falando já de coisas, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? Porque a gente tava junto ali, só um pessoal de remuneração mesmo, e a gente falando qual foi o maior erro que você já cometeu na sua carreira, né? E aí, como uma garrafa de vinho. Todo mundo começou a contar, né, as boa histórias. Pergunta. E acho que ali, né, deu uma sensação de que, pô, a gente aí já tava um brincando com o outro e tal. Acho que foi aí. O que você tava falando isso, eu tava me lembrando desse momento. Super. E para dar mais contexto, a gente estava lá em Cincinnati, depois do evento de remuneração, e já era o final do 3º dia. Então o evento já tinha acabado. Aí do 4º? Porque foi depois da visita, né? Da Procter & Gamble. É. E aí eu achei no TripAdvisor um bar, falei, vamos lá, tinha frango frito, cerveja, bem americano, assim. E a gente tava numa mesa, assim, éramos 8, 10 pessoas. Bem apertadinho, né? Lembra? Que a gente Sim, não cabia. Foi, aí também já aumentou. Gera uma intimidade também, odores, tudo. Odores. E aí,
eu perguntei, gente, fala qual que é a maior cagada que você já fez no trabalho. Boa pergunta. Né? Foi exatamente Foi assim. isso. E aí foi um ponto interessante que você tocou, que também fala das relações humanas. E o primeiro lugar das pessoas na mesa, que eu me lembro muito bem, era falar coisas tipo, eu esqueci o crachá quando fui almoçar. Sabe, E coisa assim, todo mundo se eu contendo. esqueci de deslogar um dia da Aí máquina. bastou contar uma história cabeluda. Exato. E aí, o que isso causou? Então, quando uma pessoa abriu... Eu não lembro o que eu falei. Eu posso contar a minha depois. É engraçado, mas... Eu tive uma depois disso. Eu não tinha muita coisa pra contar, mas depois Aí teve. eu fiz cagar. E aí todo mundo, não, gente, não, eu não, nossa. Aí quando uma pessoa começou a contar, a outra falou, nossa, então eu É não- nesse é nível? nesse Então nível? eu tenho, nesse- peraí. Nossa, então eu já fiz. E aí gerou um lugar de vulnerabilidade. É. Que é aquela palavra que ficou mais... Você ficou bem coach Mas agora. ela foi um exemplo... ela foi um exemplo claro de vulnerabilidade. Foi, que a pessoa fala, nossa, então... eu Então posso... peraí, deixa eu contar. É um ambiente seguro, vai, porque todo mundo aqui já esteve nesse lugar, né? Isso, tipo, eu não sou tão burro assim, tipo... Outras pessoas também, que assim, né, a gente fala. E aí, quando você gera essa vulnerabilidade, então eu consigo falar pra você, e pra você, tipo, consegue gerar esse lugar em que, putz, então eu te conheço mais de tempo. E aí, se a gente for trabalhar juntos, ou vocês que trabalham juntos, vocês trabalham muito melhor juntos, porque quando algo não tá bem, vocês já sabem quando não tá bem, vocês já sabem que a pessoa passou por uns apertos. Então, esse lugar da vulnerabilidade de você, olha, eu sou um ser humano e tô aqui tentando fazer o meu melhor, né? Como estávamos todos nessa mesa. Apesar dos erros, estamos aqui querendo fazer nosso melhor, colocou todo mundo num lugar muito mais próximo também não, gente, estamos cada um com suas batalhas, né? Que todos temos. E era isso também, era uma mesa de bar, tava todo mundo despido da vaidade ali, da onde que era, do que era, do que... crachá. Porque tava todo mundo ali só trocando ideia do mesmo segmento. E aí você falava uma coisa e falava, nossa, não, verdade, nossa. Super. Foi muito legal mesmo. Esse é um ponto interessante, né? Hoje é muito bem aceito isso na liderança, né? Eu vejo, é uma questão de equalizar também, né? Porque se você tá dentro de um avião e tem uma pane e o piloto lá fala assim, gente, começa a chorar, você vai falar, putz, cara, agora não é a hora. Se vira, bota esse negócio no chão, depois nós vamos chorar junto, mas agora eu conto contigo. Tipo, nessa hora você não... Então, se mostrar nesses momentos mais abertos, assim, encoraja outras pessoas. Eu acredito absolutamente nisso, assim. Eu tava conversando com o Bruno ontem, inclusive, a gente Mas, teve um momento... parênteses, nesse exemplo, às vezes a vulnerabilidade de um líder num momento crítico, assim, não é dizer não sei o que fazer, estamos desesperados, começa a rezar. Mas é dizer assim, gente, calma, tô fazendo o meu melhor, tivemos um problema inesperado, tô tentando... Tipo, ele também não disse que ele vai botar o negócio no chão em segurança e vai todo mundo sair vivo, né? Mas também não entrou em desespero e falou, meu Deus, gente, já mandem mensagem aí pros seus parentes, agradeço. A visão... É uma vulnerabilidade, exposição e vulnerabilidade, acho que é diferente nesse caso, assim, né? Isso, aí... Só que tem uma frase que acho que é a que representa a vulnerabilidade, que ela é, estou tão assustado quanto vocês. Mas... Isso, acho que é esse lugar Uhum. de você falar, olha, assim como vocês estão assustados e querem voltar para suas famílias, eu também. Uhum. Assim como vocês acham que vai cair, putz, não é diferente aqui. Sim. Aliás, porque eu sei até de mais coisas que eu acho que de fato vai cair mesmo. Exato. Então, eu entendo como vocês estão se sentindo, mas peço sua ajuda para... Então, é aquele mas. Então, esse lugar de você colocar, por exemplo, que você falou, chega um chefe novo, não sei o quê, ou uma mudança na empresa, né? Aquela mudança na empresa e o líder entra, olha, fulano lá mudou, não sei o quê, darará, vamos mudar aqui, sai, não sei o quê, e a equipe fica, putz, então ele tá super seguro, né? Do que tá acontecendo, sou eu que tô sofrendo. Que é diferente de, gente, essa mudança também me afeta. Também estou um pouco inseguro das coisas como vão acontecer. Estou preocupado com isso. Imagino que vocês também. Mas o que eu tenho de informação é, isso aqui vai seguir dessa forma, isso aqui não sei o quê. Gente, qualquer coisa que vocês tenham de alguma outra coisa que seja informação importante para vocês, que eu possa ter, me avisem. Então, esse lugar de empatia, de vulnerabilidade vai nisso, de você se colocar e você colocar realmente os seus sentimentos, vamos chamar assim. E para as pessoas verem, não sou só eu, né? Que você falou da liderança. Então, se você coloca o que tu falou, equalizar. Tipo, não, estamos, pode ser na mesma tormenta, diferente barco, mas pelo menos estamos olhando para coisas similares, né? Eu vejo
um filho em casa, por exemplo, meu filho lá, semana de provas, então ele fica muito tenso e tal. O jeito errado seria dizer, cara, fica de boa, prova, já fiz prova pra caramba, e, meu, isso aí não esquenta a cabeça desse Na jeito, vida não. mesmo, esse boletim aí... Aí você fala, pronto, você não entendeu o meu problema, você não entende, você não se colocou... Exato. Filho, prova não é fácil. Isso aí, realmente, eu vou dizer que eu já senti na pele o que você tá sentindo. Exato. Batalha complicada, cara. Se você aceitar, eu posso te dar uma dica. Né? Então, legal. Né? Se você aceitar, posso te dar uma dica. Numa caneta Bic, você consegue escrever bem pequenininho e passar o papel ali por dentro. E aí não... Ninguém percebe, cara. E aí é o jeito de você lidar com a vida. Você cria um atalho, você engana as pessoas, elas te pagam mais por um negócio que você não sabe fazer, até que algum dia alguém descobre. Você tá na merda. Mas quem não cola não sai da escola. Também temos outra questão aí. Pois é, então aqui, mas e eu já dei a opção 1 pra ele. Porque eu era aquela menina chata que não passava cola pras pessoas. Até um certo momento da minha vida. Eu não tenho amigos de um período da escola, eu não tenho amigos, uma amizade muito profunda, assim, porque eu era aquela chata que não passava cola, que falava, meu, o fulano tá colando, e ia lá e falava, viu, o fulano colou, olha lá a caneta dele, eu era essa pessoa. Mas era X9 também. X9. Além de você não passar, exatamente. Aprendi, não sou mais essa pessoa. Entendi. Até porque ela começou a depender das colas, e ela entendeu que... Não, eu comecei a sentir falta de relacionamento. Era procura por amizade mesmo. E, assim, também o extremo é prejudicial. Então, assim, colar e não colar é ruim. Dá problema. Os dois extremos são ruins. Eu acho que é você reconhecer, de fato, a posição, né? Isso ajuda a pessoa também a falar, poxa, eu não tô sozinho nessa. Principalmente se é uma posição que você já passou. E, às vezes, é uma posição que você fala, putz, o cara não precisava estar desse jeito. Mas eu tenho que construir um racional com ele, né? E aí, então, a gente começa um trabalho, assim, né? O líder tem uma missão muito interessante nesse ponto, né? Ele precisa fazer as pessoas... Eu tava ouvindo o CEO daquela empresa de logística gigante chinesa falar sobre isso, Alibaba. O CEO da Alibaba falando isso. Ele falou assim, cara, eu não sei programar. Eu não sei fazer isso, não sei fazer. Cara, eu sou péssimo nisso. Tá, por que vocês estão mandando? Por que eu tô sentado nessa cadeira? E qual que é a minha missão? Minha missão é recrutar os melhores. Mas o Bill Gates também já falou isso. Exatamente, que legal, né? Então, não à toa esses caras têm impérios, né? Controlando impérios. Falou isso num café semana passada, gente. O Bill falou isso também, né? Ele disse, qual é a minha missão? Então, eu vou contratar gente boa. Eu preciso garantir que eu contrate os melhores, porque esses caras sabem fazer. Só que quando você contrata os melhores, eles não gostam de trabalhar com os outros. Gente boa tem dificuldade de trabalhar em conjunto. Não à toa, né? A gente começa a descobrir. Você pega um cara, um astro do futebol, você fala, cara, é difícil você botar ele pra jogar com o time, né? Porque ele vê o outro que não sabe fazer, não espere dele dizer assim, não, eu vou ter empatia com o cara. Vem aqui que eu vou te ensinar a tocar. Não vai ensinar nada. Ele fala, tira esse cara do time, ele tá me atrasando. Então não é fácil lidar com esses caras. E ele diz bem desse jeito. Gente medíocre, ele engaja fácil, mas ele não compra a missão. Gente boa compra a missão, mas engaja com muita dificuldade. Qual é a minha missão como CEO? Garantir que esse cara trabalhe em conjunto. Ponto. Porque ele sabe o que tem que fazer. Então eu olho para a missão desse líder, que é o que nos resta, porque com essas máquinas fazendo tanta coisa, o que nos resta? A interação que você não queria perder com os amigos, no fim das contas, você falou, vou parar de dedurar as colas, porque vale mais o afeto, a convivência, do que eu ter razão. Eu tenho razão, o professor viu, ainda sinto prazer em ver o outro cara tomar cagada, né? Você não tem irmão, né? Mas se você tivesse irmão, você ia fazer o quê? Porque o seu irmão é bem legal. Você fala assim, mano, eu vou botar ele no enrascado. Aí a mãe pega, você fala, nossa, ganhei. Tipo, é isso mesmo, chegar junto, você dá uma risada dele e tal, não sei o quê. Então, é uma missão, cara. Você disse uma coisa, meu. Vamos aqui. A tua frase foi... Não entre sozinho nas batalhas e a dificuldade é fazer com que alguém realize algo que você quer sem que você tenha que colocar as mãos. Eu tô tentando entregar seu trabalho por meio dos outros. Isso é muito difícil. É uma arte. E a pergunta agora pro Herman, ela deveria ser mais recompensada ou ter os salários mais altos do que alguém que faz atividade? Afinal... Não sempre. Não sempre. Por exemplo, quando você olha para trabalhos de cybersecurity ou algumas coisas assim, ou putz, aquela pessoa na planta que é a pessoa que conhece a máquina de cima para baixo. Vai ter uma pessoa que é supervisora da planta, né?
que ela tem um conhecimento um pouco mais genérico de como funciona, coordena essa atividade. Aqui, Holístico, né? Isso, holístico, coordena, sabe quem que tem que fazer qual trabalho. Então, putz, se, por exemplo, deu problema na planta, ele é a pessoa que vai tomar a decisão de fechar a planta e aislar uma parte e arrumar essa máquina. Então, esse já é um lugar que demanda decisão, treinamento, etc. Mas vai ter uma pessoa lá, que vai a pessoa que vai arrumar a máquina, que o trabalho dela vai ser tão crítico e tão específico que ela vai ter uma remuneração muito maior que aquela pessoa que, entre aspas, mandou ela arrumar a máquina. Então, eu acredito que tem esses lugares, quando a gente olha para questões muito mais técnicas específicas, sim, eu vejo essas pessoas tendo uma remuneração maior do que essas pessoas de liderança. No final do dia, a gente fala, não. No dia seguinte, a fábrica continuou trabalhando, o supervisor lá, gerente, mantém a fábrica trabalhando, tudo bem, mas isso não quer dizer que essa pessoa vai fazer um trabalho bom. Então, nesses casos, eu vejo que sim, pode haver uma remuneração iguais ou até uma maior que a outra. Mas, em situações em que o trabalho que é feito por essa pessoa pode ser feito pela pessoa-chefe, aí acredito que sim deveria haver uma diferença de remuneração. Porque eu tenho a capacidade de fazer isso, não estou fazendo, outra pessoa está fazendo por uma questão de capacidade, né, operacional. Mas se algo dá problema, eu posso entrar e arrumar. Né? Então, essa remuneração é um cargo maior, mais complexo, e que conseguiria fazer o trabalho, em outro caso não. Então, acho que esse não é uma questão binária, mas nessas situações eu vejo que sim, pode ter uma remuneração maior para quem realmente vai lá e arruma o trabalho, né? Arruma o código, não sei o quê. E aqueles que são trabalhos que não necessariamente tem técnica super uau. Porque essa pessoa que está supervisionando o trabalho de outra que ele já sabe fazer, normalmente ela está supervisionando outros X trabalhos. Então, ela não está ganhando por supervisionar o trabalho que ela faz só. Então, ela está trabalhando por uma soma de trabalhos supervisionados. Né? De remuneração, a gente entende que é um trabalho mais difícil, melhor pago. É, curioso isso, né? A gente estava entrevistando aqui o CEO da Pizza Prime. É uma rede de pizzarias, tem franquias também, né? Aqui eu não sei, nasceu aqui em Indaiatuba e... Não. Nasceu em São Paulo com algumas pizzarias, mas aqui é que ele montou a base dele, morava, né? Ah, legal. E aqui que ele montou também a indústria que está por trás de abastecer as 80 lojas que ele tem no Brasil. Caramba. Porque é um negócio muito curioso. Só que ele tomou uma decisão como executivo há alguns, eu vou chamar de meses, tá? Porque é uma somatória, talvez passe um pouquinho de um ano, que é, eu vou construir uma nova fábrica. Porque eu tenho um projeto de expansão para 200 lojas. Uma decisão como essa não é fácil. Porque ele falou, cara, um equipamento que eu comprei específico daria para eu abrir 4 filiais. Nossa. Então você pensa, cara, o cara botou em grana a compra de um equipamento dentro da indústria que daria a condição dele ter mais 4 lojas. Mas se ele tem mais 4 lojas, ele começa a não conseguir atendê-las da melhor forma. Mas ele também pode investir nessa indústria de uma forma tão ferrenha e não conseguir caminhar por questões macroeconômicas e tantas outras. Existe um risco nessa decisão. É óbvio que tem gente que está por trás, ele vai usufruir do bônus, né, da vitória de ter conseguido, ou vai pagar o preço por isso. Não vai pagar o preço sozinho. Mas às vezes também não vai ganhar... Ganho proporcional ao risco, né? Ao Exatamente, assumido, é a né? condição que você tem, né? Então, a necessidade de alguém que empreende, que vai, ela é muito doida, e a missão de um profissional de remuneração, que é onde você está agora, é saber quanto isso vale pela decisão que ele toma. E aí é muito abstrato, né, cara? Em alguns casos é muito. Como é que você mede isso? Né? A ponto de dizer, cara, não, esse executivo recebe 30 milhões por ano. E um coordenador da fábrica, um gerente da fábrica dele recebe, às vezes, 800 mil no ano. Você fala, caramba, por quê? Cara, nós vamos caminhar em coisas abstratas, que vai ter discussões políticas, vai dizer que ou esse cara é um herói ou é um vilão, depende do ponto de vista que as pessoas olham, né? Mas, de fato, a definição disso, e é por isso que eu acho muito interessante a área em que nós estamos, é a condição que a gente tem de mostrar por que é mais ou é menos, ou... E às vezes pode ser um código, um grade, você fala, cara, porque é assim, é porque todo mundo faz desse jeito. Ou tem aqueles meio corajosos que falam, não, o desvio padrão me aponta para fazer um negócio diferente. Isso pode gerar uma nova estratégia de engajamento, um novo case, não sei o quê. Só que não são todos que têm coragem de trabalhar com o desvio padrão, né? Geralmente a gente joga o desvio padrão fora e 90% vai falar, me dá a mediana aqui, que é o caminho. Que se der merda, todo mundo tá fazendo. E se acertar, pô, era o mínimo que eu esperava. Tava todo mundo fazendo mesmo, né? Super. E tinha um exemplo, acho que falando dessa questão da tomada de decisão, quando, para as pessoas que já fizeram o treinamento da Korn Ferry para você avaliar cargos, é muito antigo.
E não sei se existe ainda essa questão de avaliação de cargos. E eu lembro que a gente olhava, primeiro tinha uma parte de conhecimento. Eu não sei se existe. Você fez um modelo de avaliação de cargos usando IA. Não, eu tô enchendo o saco. Ano passado ele levou o case e falou assim, cara, acabei com vocês, tá? Usa IA agora aí. Não, me refiro. E aí tinha uma parte que era o know-how. Então tinha uma parte que falava, putz, a faculdade, né, cursos, mestrado, pós-doutorado, e ter experiência não sei o que era o know-how, né, ter as skills para fazer algo. E aí isso gerava um X pontos. E tinha um teto, né, gerava entre 0 e 300 pontos, vamos chamar assim. Tinha outra que era a complexidade e a liberdade de pensamento. Então, qual tipo de decisões a pessoa tomava e qual interrelacionadas elas eram. Então, por exemplo, se a pessoa era de remuneração e tinha outra pessoa que era remuneração, folha e mobility. Então, essa pessoa tinha uma complexidade maior, vamos chamar assim. E isso também tinha um teto, sei lá, até 300 pontos, vamos chamar assim. Então, isso aqui tinha um teto, isso aqui tinha um teto. E aqui tinha aqui tinha um impacto, tinha uma parte quantitativa que era o impacto da decisão. E era super interessante, porque ele falava, esse impacto da decisão, ele é aquele que vai dar o grade, que vai definir se uma pessoa é uma diretora, um senior VP, um CEO, quanto que ele vai ganhar. Porque ele falava, olha, tem até certo momento da sua carreira, graduação, pós-graduação, mestrado, tudo isso vai valer, né? Quanta experiência você tem em algum assunto vai valer, o que a gente está falando do técnico, né? Mas vai ter um topo, assim, não tem mais pós-triple graduação de alguma coisa. Você já aprendeu o que deu. Quando você, por exemplo, é gerente de loja, né, aquelas, sei lá, marcas em Luiz, que você olha desde a logística, produto, tal, o product manager, né, aquelas questões. Ou quando você é presidente de uma empresa, também, você já está olhando desde o financeiro, o jurídico, o RH, logística. Então, mas isso tem top, tem um teto. Só que o que vai mudar é o impacto da sua decisão em dinheiro. Então a gente falava, olha, vai ter um momento em que, o que tu está falando, e a parte de conhecimento técnico já foi, a parte de pluralidade de assuntos já foi no teto. O que vai fazer das pessoas um executivo maior ou menor dentro de uma empresa é qual o impacto financeiro dessa decisão que ela está tomando. E aí esse lugar que você vai ter diretores, executivos que ganham 200 mil reais a um diretor de uma empresa que ganha, sei lá, 20 mil, 30 mil. Então, entre aspas, essa parte aqui ela é igual, mas essa aqui é aquela que define realmente onde você está, dessa parte da decisão. E essa é uma questão que é difícil de mensurar, né? Mas quando você pega o tamanho da empresa, você fala, putz, se eu tenho 2 gerentes de loja, por exemplo, da Magazine Luiza, e no final do dia o know-how é o mesmo, a parte de logística, tudo isso é o mesmo, mas tem uma loja que gera 2 milhões e outra gera 300 mil. Então, claramente, essa pessoa aqui, ela toma decisões que impactam mais o negócio. Impacta mais, então ela tem que ganhar mais, né? Então, essa parte ela é mais técnica, tipo, ela tá escrita, mas realmente diferencia executivos, muitos altos executivos e executivos normais. Qual a capacidade de tomar decisão, que é a parte mais difícil. Por isso e que é ela o ganha caso dinheiro. do Brian Nichol, por exemplo, que recebeu quase 96 milhões de dólares depois de 4 meses trabalhando na Starbucks num incentivo de longo prazo. Pra tomar cafezinho. Imagina, a notícia fala isso, né? Mas a real, o cara ganhou um voucher pra tomar cafezinho vitalício na Starbucks. Parece um Masterchef, né? Que a pessoa ganha 300 mil pontos sticks do Pão de Açúcar. Aí você vai ver, é 200 reais. 200 reais. A tradução. Mas que curioso, porque o grande lance aqui é cara, o que ele fez pro negócio? Teoricamente nada ainda. O que ele pode fazer é a aposta, bônus de contratação. Que bônus! É como dizer, cara, esse cara pode revolucionar esse negócio. Então, alguns caras revolucionaram as empresas em que estavam. A Apple, por exemplo, com o Steve Jobs, quando ele falou assim, já investimos em tudo aqui. Vamos comprar Vamos comprar esse sistema operacional porque a interação por tela esse é o futuro. É um chute super arriscado, até porque o teu time de desenvolvimento já tinha investido uma grana preta para fazer um negócio. E agora você quer mudar a rota. Quanto custa mudar a rota? Nessa hora custa o teu pescoço, só isso. Aí depois que der certo, a gente te paga esse negócio, né? Então é complexo. É como os técnicos de futebol também que chegam nos times e as pessoas falam, vamos botar toda a esperança nesse cara agora. E nem sempre, às vezes, o time não compra o cara e fala, já era. E ele tem uma multa gigante depois de você pagar, o time assume uma dívida tremenda. Quanto é que eu devo pagar? Ou pergunta
gostosa de se fazer. Eu acho que nós vamos ter muito apoio tecnológico para decidir isso, mas nós vamos ter muitos feelings humanos para sair do algoritmo, sair da regra e traçar um negócio extremamente inteligente que vai mudar o curso e a dinâmica da história de novo, né? Super, e acredito que quando a gente olha para processos de tomada de decisão de executivos, de pessoas para posições, né? E no tamanho que a gente está falando, a gente está falando de conselhos, né? Uhum. Então, um conselho que dá uma decisão, são, sei lá, 10, 8 pessoas com conhecimento infinito de mercado, já passaram muitas empresas, tem pessoas que são, tipo, sei lá, da família da empresa e faz parte do conselho. Na escadinha da porrada já tomou um monte. Exato, e aí você fala, não, se essas 8 pessoas, que são as duas pessoas mais brilhantes do setor, tomaram a decisão de trazer fulano, tem que dar certo. Só que não dá, às vezes. Existem... Exato, então tem um lugar assim de a gente olha que às vezes não todas as decisões que são tomadas por pessoas muito inteligentes, elas são decisões acertadas. Ou às vezes a decisão é acertada no momento, mas o contexto depois muda totalmente e deixa de fazer sentido. Então acho que tem isso. E quando a gente olha para tecnologia, inteligência artificial, algoritmos, né, que a gente olha para, putz, quem que seria a pessoa mais apta para ocupar essa posição considerando as experiências, trará? Ela também traria um shortlist, mas eu não sei se ele seria muito diferente do que conselheiros ou pessoas trariam com o tempo de mercado. Então, acho que tem uma questão de como que você compara as duas inteligências, né? Uma inteligência coletiva de anos de trabalho e uma inteligência artificial que pega dados de uma forma um pouco mais superficial, de certa forma, né? Quando a gente olha isso. E também, dentro desse lugar de inteligência artificial, que as pessoas trazem bastante... A inteligência artificial, hoje, quando a gente olha, ou algoritmos, quando a gente olha para analisar essas questões de histórico, infelizmente, nosso histórico em relação à equidade, tanto racial como de gênero, ele não é bom. Né? Então, se a gente coloca uma máquina algoritmo para se basear no que já aconteceu, essa máquina algoritmo vai manter os padrões do que a gente colocou. Então, para uma mulher ser indicada para esse cargo, vai ser a probabilidade muito baixa, porque qual a porcentagem de mulheres em posições de liderança desse tamanho? Então, acho que tem essa questão da inteligência artificial, que quando ela foi, acho que 1 ano, 2 anos atrás, que já foi trazida para questões de recrutamento e seleção, ela teve um trave por essa questão dos vieses, porque ela tinha que ser programada para evitar vieses, mas se você evitava os vieses, meio que você ajustava o algoritmo, você acabava fazendo na mão, sabe? E acho que esse é um ponto. E tem um segundo ponto que a gente conversou lá no negócio da Natura, que a minha esposa que me falou que eles fizeram, que o MIT fez um estudo com pessoas, tipo, com pessoas que só utilizaram o ChatGPT, pessoas que utilizaram o Google e pessoas que utilizaram, sabe, não lembro qual fonte de informação, durante alguns meses para trabalhar numa redação. E depois do tempo, as pessoas que utilizaram sua inteligência artificial, elas, não sei se, como que eu falo isso de uma forma... Emburreceram. Sim, ficaram mais burras. Que elas perderam, tipo, raciocínio lógico para iniciar uma frase, raciocínio lógico para procurar em algum lugar, capacidade de identificar se uma informação era certa ou não. Então, acho que também esse lugar de inteligência artificial, elas nos está fazendo tomar escolhas no que você quer ficar esperto, como que você quer utilizar o seu tempo e quais não. E aí, acho que essa questão, assim, quando a gente fala de indicar pessoas, ou entender que pessoas são melhores para fazer algum trabalho, aí acho que é um ponto mais... Não estou falando que você tem que confiar nos feelings da pessoa humana, não. Mas os dados de uma máquina também trazem vieses, também trazem coisas construídas do que a gente construiu de sociedade, anyways. Então tem um lugar para olhar com um pouco mais de cuidado. Assim. E no final do dia, é uma decisão. Né? Você toma uma decisão, pode dar certo, pode dar errado. Assim, não tem essa questão. Mas acho que um tema mais delicado, assim, quando a gente fala de seleção. Irmã, o que é que você veio dizer aqui pra gente que a gente não te perguntou? Você veio no carro pensando, falando, meus caras, tem que me perguntar isso, se não me perguntar. Nossa, não. Eu não procuro esse lugar de protagonismo, tem que me perguntar. Nossa, se deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Não, acredito que dentro dos
Acho que vocês não perguntaram especificamente, mas uma questão que ela faz muito parte de mim e quando falo da minha carreira, quando falo de coisas de lideranças, eu acredito que vem desse lugar de autoconhecimento e de você reconhecer os seus obstáculos e erros ao longo do caminho. E acho que é um lugar muito importante das pessoas terem, porque eu acredito que tanto a tecnologia, como as redes sociais, como tudo, tem nos colocado num lugar de obrigação de alta performance, de carreiras estrelares, e desse lugar muito de você sempre acertando em todas, que acredito que é um dos grandes problemas que estão colocando as pessoas num lugar de ansiedade muito alto, né? E que estão impedindo as pessoas de viver sua vida tranquilamente, né? Então, acredito que tudo que eu vejo e que eu tenho feito dentro da minha carreira, eu sempre vejo, não, agora eu faço assim porque eu já fiz desse jeito, que foi muito ruim, né? Que a gente fala da conversa do bar. E eu vou fazer melhor por causa desse erro. Então, acho que eu trago muito para as pessoas a um lugar delas reconhecerem que vão ter erros, vão ter obstáculos, vão existir, as carreiras não são lineares, vão existir problemas ao longo do caminho, e eles fazem parte da história, né? Aquela frase de aproveitar a jornada no destino. Ela é clichê, mas ela é muito certa. Tipo, o problema que você está tendo é isso, o seu trabalho é isso. Solucionar seus problemas. E aí, solucionando esses problemas, você aprende e você agora vira um executivo, um profissional melhor depois de ter arrumado esse problema. Para resolver mais problemas complexos e piores. Não porque você vai deixar de ter problemas. Exato. Aí o próximo que aparecer, se é igual, você responde, você vai resolver mais rápido, né? Ou quando vira um mais cascudo, você vai falar, não, vamos usar isso que eu aprendi desse aqui e outro aqui. Não dá a ênfase toda que você deveria. É que nem um meme que eu vi esses dias, que é assim, a gente é adulto, mas às vezes a gente precisa de um adulto premium pra... pra confirmar se... Então é isso, né? A gente vai aprendendo assim, mas a gente sempre depende também, precisa de alguém também que já passou pelo mesmo erro ou pela mesma situação e pode ensinar a gente. Frase do Herman, não entre sozinho em batalhas. Vai lutar, luta junto. Encontre o seu adulto premium pra te ajudar. Tem um Porta dos Fundos bem antigo, que é tipo é aquela batalha de Lancelot, sabe? E aí tem dois caras, e aí ele fala, e aí, chegou para a luta? E ele, sim. Pô, mas não... E aí estão os dois, não tem ninguém, estão só os dois. E ele, não, mas acho que lá já chegou mais gente, né? Aí tipo um exército inteiro. Não, mas o pessoal tá chegando aí, que feriado, atrapalhei um pouco. Mas temos literalmente dois caras lutando contra um exército. É a sketch dos 300, né? Que fala, pô, não, vamos lá com a gente, vamos lá. Quantos por pessoa, assim, só pra eu ter uma ideia aqui? Sei lá, uns 2. Porque 2 dá, né? 2 não sei o quê. Não são mais, não sei o quê. Pô, mas aí complica, né? Porque daí uns 400 e pouco. Mas pô, porque daí eu vou ter que lidar com os meus 2, e aí os 2... Não, peraí. Aí os caras começam a fazer a conta. Mas quantos são? São 300. Pô, o cara sempre arruma essas... Eu esqueci o nome do... Eu já vi uma sketchzinha, né? Eles faziam uma dublagem. Ele sempre põe a gente numas ciladas, assim. Muito bom. Irmã, muito obrigado por tua presença aqui. Você é um cara que, pô, a gente... Portas abertas pra você. A gente acha que você é da casa já, assim, sabe? Por alguma razão que a gente não sabe explicar. Talvez seja essa roda de vinho com as besteiras que a gente falou, ou não. Então, obrigado mais uma vez por ter construído mais um pedacinho desse programa com... Terceira conversa com a gente aqui, né? E a gente sempre arruma as outras, viu? Fica meio preparado aí. Pô, não, muito obrigado. Eu acredito que o que eu mais gosto quando converso com vocês é realmente esse lugar aberto que a gente tem para não ter um roteiro, para a gente realmente entrar nos assuntos e cada vez que a gente escuta algo interessante, falar, não, vamos parar e vamos entrar aí. Então acho que foi super legal. Eu sinto que eu posso ser eu mesmo aqui também, então é algo super gostoso. Legal. E muito obrigado pelo convite. Realmente amei. Muito obrigado. Obrigada. Ele disse que a nossa entrevista é melhor, muito melhor do que a entrevista do... Aquele cara famoso. Do Porchat? Joe Rogan. Fica com essa aí, valeu? Até o próximo episódio. Tchau.